Humilhado, o ministro de Lula desiste e quer um jeito melhor do que ver um verdadeiro chilique de um dos principais ministros de Lula, que ficou, olha, magoadinho. Lula, ele sim, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em todas as instâncias, por unanimidade no TRF e no STJ, foi para uma cela ampla na Polícia Federal de Curitiba. Até esteira ergométrica tinha, porta aberta, visitas ilimitadas, candidata a namorada. Bolsonaro, inocente, injustiçado, passa 22 horas por dia espremido em 12 metros quadrados. Visitas restritas a 2 dias por semana, 2 apenas, individuais, só meia hora cada uma. As consequências do atentado que sofreu em 2018 são praticamente ignoradas. Se cai e bate a cabeça, o socorro não vem. E demoram mais de 24 horas para autorizar a sua ida a um hospital. Quando o Conselho Federal de Medicina, tendo recebido denúncias sobre o tratamento a Bolsonaro, ordena a abertura de uma sindicância para investigar o caso, Alexandre de Moraes, achando mesmo que pode tudo, declara nula a ordem do CFM. E ele ainda determina que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente do Conselho. Sua decisão é um desvario, do início ao fim é ilegal. Moraes não pode invalidar a autonomia médica e subjugar um conselho que tem 600 mil profissionais. O CFM não teve ação correicional contra a Polícia Federal. Entre suas funções está justamente a apuração de conduta médica. A lei atribui ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais a regulação e a fiscalização do exercício profissional da medicina em todo o território nacional. Essa competência alcança todos os médicos, incluindo aqueles que são servidores públicos, como os médicos da Polícia Federal. Não pode haver exceção. Além de atuar, mais uma vez, como acusador, de ofício, Moraes tenta enquadrar a atuação do CFM em crime genérico. Em sua decisão, ele pede a apuração de possíveis crimes. Não há objeto específico determinado. Parece que Moraes quer que a PF use a criatividade e encontre algum crime. Tudo para manter a tortura contra Bolsonaro. Eliminar o bolsonarismo parecia pouco. Podem me chamar de ingênuo se continuo acreditando que os abusos, arbítrios e as ilegalidades praticados por ministros do Supremo levarão um dia, inevitavelmente, à anulação de todas as ações, de todas as penas impostas a Bolsonaro, seus aliados e seus apoiadores. E todos eles deverão receber reparações. Enquanto isso, inocente que sou, acredito que Nunes Marques, como presidente do TSE, e André Mendonça, como vice-presidente, garantirão uma campanha eleitoral equilibrada em 2026. Seria o mínimo, já que ainda é proibido fazer críticas e propor avanços para o sistema eletrônico de votação e apuração. Num cenário eleitoral justo, Lula perde. E o novo presidente, que receberá do petista uma herança verdadeiramente maldita, terá a obrigação de libertar Bolsonaro e todas as vítimas da perseguição promovida por ministros do STF. Se houver reação dos Supremos ao indulto, prerrogativa presidencial, aí será preciso gritar e não recuar. Acabou, porra! O governo Lula todo se movendo para tentar ajudar o Moraes. Eu fico imaginando aqui o que o Moraes tem de tão especial. Porque o Lula negociou interesses coletivos e nacionais por causa de um CPF. Um CPF. Então, assim, esse CPF, ele deve colocar todo mundo com medo, né? O Alexandre de Moraes deve ter ali, o que ele deve ter na gaveta dele, deve ser nuclear. Porque para o Lula fazer esse movimento era muito mais fácil. O Lula entregava o Alexandre de Moraes, lavava as mãos, conseguia mais uma vaga para indicar ministro. Mas o Lula não, o Lula foi lá. O Lula se esforçou. O Lula movimentou seus empresários amigos, seus banqueiros, todo mundo. E isso tudo por um CPF. Tem muito a ser explicado ainda. Sabe o Lulinha, filho do Lula, chamado carinhosamente pelo pai de Ronaldinho dos negócios? Muita gente ainda não entendeu qual a denúncia envolvendo ele no escândalo do INSS. Então vamos aos fatos. É o seguinte, a Polícia Federal investiga o careca do INSS e dentro da investigação surgiram indícios de que o Lulinha mantinha relação próxima com ele e poderia ser até o seu sócio oculto. Isso em depoimentos, mensagens, comprovantes de pagamento e documentos. Por exemplo, novas mensagens mostram que o careca do INSS mandou entregar uma encomenda tratada em mensagem como medicamento no apartamento alugado pelo Lulinha em nome da esposa dele em 2024. Edson Claro, ex-funcionário do Careca, acusou Lulinha de receber mesada de R$300 mil e de ter viajado com o Careca para Portugal. Boa parte da investigação se baseia em mensagens trocadas pelo Careca e seus funcionários com a lobista Roberta Luxinger, alvo de buscas na Operação Sem Desconto. Adivinha? Ela é amiga de Lulinha e viajou de avião com ele pelo menos 6 vezes, com o mesmo código de reserva entre 2024 e 2025. 2 dessas para Portugal. Roberta também se declara melhor amiga da esposa de
de Lulinha e tem uma tatuagem igual a da amiga como prova desse amor. A investigação identificou transferências de 300 mil feitas pelo Careca à empresa de Roberta, que bate com o valor citado pela testemunha. Numa das mensagens, por exemplo, citam como destino o filho do rapaz. Mas fica ainda pior. O Lulinha e seu CPF são nominalmente citados na agenda da Roberta Luxinger, de credenciais para acesso ao camarote de um evento em Brasília. Ele também é assunto nas conversas entre o Careca e Roberta. Por exemplo, a lobista tenta tranquilizar o Careca sobre as investigações, dizendo que, abre aspas, na época do Fábio Lulinha, falaram de friboi, de um monte de coisa igual agora com você, fecha aspas. A referência parece ser a 2015, quando surgiram denúncias de que Lulinha seria um sócio oculto da JBS. Eu não sei se você lembra, mas o Lulinha é aquele que trabalhava como monitor no Zoológico de São Paulo até o final de 2003 e ficou multimilionário em poucos anos de governo do pai, após fundar a Game Corp, uma pequena produtora de conteúdo para TV e internet, e receber investimentos milionários da Telemar. Em 2006, a Veja publicou uma reportagem de capa sobre o caso, destacando a ascensão meteórica e as suspeitas de tráfico de influência e favorecimento, já que a Telemar tinha interesses regulados pelo governo federal. O Lula, ao ser questionado, respondeu algo como: que culpa tenho eu se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Compartilhe esse vídeo para os brasileiros saberem que, pelo visto, o Ronaldinho dos negócios entrou em campo mais uma vez. Mas agora você vai saber a verdade. Por que o Lewandowski, se você acha que ele abandonou, que ele foi embora, que ele pulou fora do barco, porque os resultados que ele estava entregando eram péssimos? Não, porque esse é o propósito do PT. O propósito do PT é esse, é entregar péssimos resultados, péssimos números da segurança pública. Quanto mais o Brasil ficar controlado por traficante, por criminoso, melhor para a esquerda. Não foi por isso que o Lewandowski saiu. Saiu um bastidor agora que eu quero te mostrar aqui, ó. O desabafo de Lewandowski a um aliado ao sair do governo Lula. O agora ex-ministro da Justiça sofreu com o conhecido fogo amigo petista no governo. As poucas ações que o Lewandowski tentou fazer que realmente pudesse incorrer ou resultar em prisão de criminosos, o PT não deixou. Vamos na matéria? Primeiro-ministro de Lula, ao deixar o governo deste ano, Ricardo Lewandowski, resumiu a um aliado nessa semana seu sentimento ao deixar a política em Brasília: cansaço e ressaca. Vai trabalhar com pinguço, vai dar ressaca mesmo. Ex-ministro do Supremo e agora ex-auxiliar de Lula foi para o Ministério da Justiça buscando reeditar sucesso vivido por Nelson Jobim e Márcio Tomás, bastos em governos petistas. As coisas não correram como ele imaginava. Boicotado pelo fogo amigo petista, Lewandowski viu as principais apostas da sua gestão serem engavetadas na Casa Civil por Rui Costa. Rui Costa é quem realmente manda. Ele também penou em sabatinas, em reuniões de parlamento, onde o respeito visto nos tempos de ministro do Supremo já não existia. A gestão de Lewandowski colheu bons resultados. Quais bons resultados? O domínio do Brasil pelo narcotráfico, por facções criminosas e o crime organizado. Bom, Lewandowski está saindo do governo porque as poucas ações que ele tentou implementar, que poderiam gerar algum resultado para melhorar a segurança pública, foram barrados pelo PT. Cansaço, ressaca, fogo amigo. Ele saiu porque não aguentou trabalhar com o petismo. Mas Lewandowski, você dedicou a sua vida a defender esse partido, a defender os membros desse partido, a defender essa ideologia. E aí, quando você foi trabalhar com eles, percebeu que eles não são o que eles realmente pregam? Será que o Lewandowski realmente acreditava que o PT ia fazer alguma ação para diminuir a criminalidade do Brasil? Lewandowski, o seu chefe disse que o traficante é vítima do usuário Lewandowski. Eu posso falar, foi naquele momento que você falou assim: agora eu tenho que sair. Eu tenho certeza. Foi nesse momento que você deve ter pensado assim: agora não tem jeito mais, cara. Depois dessa, como é que eu vou defender um governo que fala que o traficante é vítima do usuário? Lewandowski sai, mancha a sua carreira, mancha a sua reputação. Lembrando, antes de entrar para o governo, só uma breve sugestão aqui. Antes de entrar para o governo, Lewandowski trabalhou brevemente como um conselheiro do Banco Master. Cara, é impressionante, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo recebia dinheiro do Banco Master. Saiu do STF e por um leve e breve tempo foi trabalhar como conselheiro do Banco Master. E o filho do Lewandowski é um advogado impressionante. Ele é melhor que a esposa do Alexandre de Moraes. Ele defende todo lugar que o PCC tá e o povo que roubou o INSS. Ele é o cara que está defendendo aqueles sindicatos lá que roubaram os velhinhos e é o cara que está defendendo essas empresas aí ligadas ao PCC, no carbono oculto. Você se lembra desse caso? É uma família dedicada a viver o que eles realmente acreditam, né? Defender o crime organizado. Bom, entrou um cara agora que ninguém conhece, vamos ver qual que é o histórico dele, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. De acordo com a matéria, ele é de confiança do Lewandowski. Então, você pode esperar a mesma podridão dessa gestão do Ministério da Justiça que a gente viu nas mãos do Lewandowski. Cara, olha, presta atenção.
Flávio Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF. Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça. Cara, e os dois, recorde de feminicídio, Brasil dominado pelo crime organizado. Mais 4 anos de PT a gente não aguenta. O que eu tô dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente que quer delatar. Não, há um caso montado com provas concretas que seguiu o devido processo legal e chegou à conclusão de que o Maduro cometeu os crimes que eu citei. E a ingerência do Trump sobre esse processo é zero. Aliás, a imprensa brasileira está repercutindo uma fake news do New York Times sobre isso, que diz que os Estados Unidos recuaram sobre a acusação da existência do cartel dos Los Soles e que o Maduro seria o chefe desse cartel. O que aconteceu, na verdade, é que a acusação está usando outros termos para explicar que o cartel dos Los Soles ele não é um CNPJ, não é uma instituição formal. É uma união de interesses do narcoterrorismo e da oligarquia venezuelana. Tanto é que essa é a primeira acusação citada pela promotoria contra o Maduro. O cartel de Los Soles, então, é um apelido dado a um grupo de pessoas, sobretudo generais, e daí vem o nome, porque eles têm sóis em suas fardas, os milicos brasileiros têm estrelas e os venezuelanos têm sóis em suas fardas, que se reúnem com políticos e oligarcas para transformar a Venezuela em um narco-estado. Esse é o caso jurídico montado contra o Maduro, a esposa dele e os demais, o filho dele e os demais integrantes do cartel de Los Soles. E é um caso muito robusto. E é claro que se há um caso em um tribunal, há também advogados de defesa. E quem são os advogados de defesa de Maduro e da esposa deles? Bom, o Maduro é representado pelo Barry J. Pollock, cujo cliente mais famoso é Julian Assange, do Wikileaks. Se vocês não se recordam, o Julian Assange recebeu 18 acusações de espionagem após expor 250 mil documentos sobre a presença americana no Iraque e no Afeganistão, o que incluía denúncias graves contra os Estados Unidos. Mas o que importa aqui é que, em 2024, o Barry Pollock e o Julian Assange negociaram um plea deal, ou seja, um acordo judicial com os Estados Unidos em que o Assange cumpriria uma pena menor em troca de uma confissão de culpa. Uma delação premiada no português. E se o Maduro decidir fazer a mesma coisa e fizer um acordo com os americanos, me parece que vai ter muita gente em Brasília que não vai dormir. Vai ter muita gente. E o que vocês acham? Respondam aqui no chat. Maduro vai delatar o Lula ou não vai? Bota aqui no chat pra gente, Brunão. A esposa do Maduro, a Cília Flores, é representada por outro advogado que é o Mark Donnelly. E aqui é interessante que o site do escritório de advocacia do Coelho o coloca como sendo especialista em crimes de colarinho branco, litígios empresariais e whistleblowers e quittem actions. Whistleblower e quittem actions são ações em que pessoas em nome do governo dos Estados Unidos delatam e expõem fraudes contra programas federais. A pessoa que denunciou, então, recebe um percentual do dinheiro recuperado, da fraude, ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente que quer delatar. E a gente tem certeza que isso vai acontecer? Evidentemente que não. Mas que o perfil dos advogados me chamou a atenção, e chamou a atenção de outras pessoas, isso sim. E falando no que vai acontecer, o que a gente pode esperar? Bom, o que a gente tem até o momento é que o Maduro se declarou inocente das acusações. Ele foi até momento aqui de dizer que o Maduro foi melhor que o Bolsonaro, porque ele enfrentou, disse que era inocente das acusações, que ele e sua esposa foram sequestrados, ou seja, criticou a legalidade da operação, não chamou o juiz para ser vice dele, e invocou, eu não vou nem, hoje não é nem dia de criticar o presidente Bolsonaro, porque já passamos sobre isso, e hoje é só é dia de só desejar recuperação plena a ele. Mas o ponto aqui é elogiar a postura do Maduro no sentido de combativa. Porque ele também os advogados invocaram a imunidade sob o direito internacional por ele se dizer chefe de Estado, o que o protegeria da perseguição penal e anularia o caso contra ele. O argumento dos Estados Unidos, por outro lado, é que, como eu falei, ele não era mais chefe do Estado da Venezuela, pelo menos desde 2018. Já que ele não foi reconhecido não só pelos Estados Unidos, onde ele está sendo julgado, mas por diversos outros países. E a tese que o Maduro seria chefe de Estado, então,
é muito difícil de prosperar no tribunal. Eu acho que a gente tem um julgamento histórico pela frente, né? Certamente é um julgamento que vai demorar mais de um ano. Existe também a expectativa da nossa parte de todos nós, né? Eu acho que vocês deixaram claro no chat, que todo o esquema de interesse da Venezuela seja, quem sabe, revelado ao público. Seja por delações, como eu já falei, ou então pelas próprias investigações, que não são do Trump, são independentes. E diferente da tese do Maduro, né, a ideia de que uma delação possa envolver, por exemplo, as lideranças do Foro de São Paulo, muita gente no Brasil. Isso eu acho que pode acontecer. Veja, a gente tem o caso do financiamento do BNDES, a obra da Andrade Gutierrez no estaleiro de Achalba, na Venezuela, que acabou sendo arquivado pelo TCU. A gente tem caso do João Santana e da Mônica Moura, marqueteiros do PT que receberam de maneira ilegal 11 milhões de dólares do Nicolás Maduro depois de fazerem campanha nas eleições venezuelanas. Sabe-se lá quanto esse dinheiro financiou também as eleições do PT. A gente tem as denúncias do Carvajal, que foram repercutidas inclusive pelo presidente da Argentina, Javier Milei, e diz que a Venezuela financiou campanhas de políticos e partidos de esquerda no Brasil, inclusive do próprio Lula. E se esses caras decidirem falar, olha, tem muita coisa pra gente descobrir. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse caso. Se vai acontecer ou não, ninguém tem como afirmar, mas a possibilidade existe e é real. E para fechar essa parte sobre o caso em si, ainda tem o fato de que o caso está ocorrendo em uma corte de Nova York, que além de ser um estado completamente dominado pela esquerda e que elege promotores esquerdistas, etc., também tem uma elite financeira muito influente. Então eu tenho curiosidade de ver como é que a coisa vai se desenrolar. Não dá para falar nem que o Maduro vai ser condenado, nem que ele não será. O que dá para fazer é analisar os cenários que estão sendo postos, e é isso que eu busquei fazer aqui, estou buscando fazer isso no programa de hoje. Ela está ganhando grandes capítulos aqui nos Estados Unidos, onde eu tive, então, a segunda oportunidade de conversar com o Carvajal e confirmar com ele, né, como estava o seu processo, e ele realmente falou que ele estava entregando documentação, que ele estava municiando as autoridades norte-americanas com todas as informações em detalhes dessa trama, né, impressionante aí, que envolve a corrupção de poder em toda a América Latina, né? Não só o problema do tráfico de drogas para os Estados Unidos. Então isso se tornou algo realmente relevante. Agora, uma das coisas eu acho mais interessantes neste momento é saber que os Estados Unidos estão com um material muito farto, né, seja de provas em que o Carvajal se torna, inclusive, uma das principais testemunhas contra Maduro, e o Carvajal tem essas conexões em relação ao Brasil. Não sei em que momento os Estados Unidos poderiam usar essas informações. Eu sei que é um material de peso político muito grande. Nós temos no Brasil aí as eleições para chegarem logo agora em outubro, então eu não sei como como serão administradas essas informações que Carvajal traz, não só da Venezuela, que está no primeiro plano neste momento, né, mas também dos outros países. A Colômbia deve vir à tona também com as questões do Carvajal, Cuba também, e eu acredito que o Brasil agora vai entrar na rota, assim, num segundo momento aí, em relação a toda essa gama de informações que vieram à tona. Muito bem. Cláudio Caivano tem uma pergunta para você, Elisa. Boa tarde, Elisa. Mais uma vez aqui, falando contigo, é um prazer te parabenizar de novo pelo trabalho. Achei interessante no momento que você disse que você não fazia ideia, né, da repercussão que a tua primeira entrevista ia fazer. A minha curiosidade, que eu acredito que seja da audiência também, é se em virtude da primeira você acabou sofrendo algum tipo de retaliação, de perseguição que te levou aos Estados Unidos para se proteger, e aí, em virtude disso, você teve a oportunidade de fazer a segunda entrevista com ele. Sim, e é bem interessante essa sua pergunta, Cláudio, porque ela está conectada com uma declaração que Lula fez, eu não sei se ontem ou foi hoje de manhã, exatamente, mas é o seguinte, eu acabei vindo para os Estados Unidos e entrei aqui e pedi asilo político para o governo norte-americano, depois que o Alexandre de Moraes se manifestou claramente com perseguição por causa do livro que eu publiquei, do Carvajal. Então, ter publicado este livro foi o estopim, no meu caso,
caso do Alexandre de Moraes fazer as suas ameaças, né? No começo, eles diziam que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal dizia que não era verdade, que era uma fake news. Daí me colocaram lá no processo da fake news e começaram todas as retaliações, né? Rede social, o Twitter, não pode ser aberto para o Brasil e tudo mais. E, enfim, não só não era fake news, né? Como a reportagem foi real, eles diziam que eu não teria conversado com o Carvajal, tanto foi real, como não só lá, como aqui, onde eu tive a autorização da justiça, do governo americano para entrevistá-lo, e isso foi muito sério, foi muito sério. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu trouxe não apenas o relato do que aconteceu, mas as provas, né, de como Alexandre de Moraes estava fazendo perseguição e qual era o interesse deles em relação a esse material, a essa reportagem, qual era a preocupação dele e as provas que eu trouxe, eu recebi o asilo político aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou sob proteção do governo norte-americano oficialmente. Agora, eu achei muito interessante que Lula fez uma declaração agora dizendo que os Estados Unidos vão interferir nas eleições. Isso é claramente, ele está começando a plantar uma narrativa. Né, a narrativa de que, olha, se eu perder, né, caso eu não consiga vencer, o que aconteceu? O que aconteceu foi que os Estados Unidos interferiram. E como os Estados Unidos interfeririam nas eleições, né, está bem, eu acho bem óbvio, né, colocando aí as acusações de Carvajal com suas provas para cima do Lula e mostrando que ele é tal qual Nicolás Maduro é um criminoso. Então, por que Lula está com tanto medo? Mesmo porque, assim, o que nós assistimos há pouco foi até uma relação de paz, né, entre Trump e ele. Até ficamos incomodados com aquilo, mas, assim, Trump mostrou que está tudo bem, que não tem problema pessoal com o Lula. Então, Lula agora parece bem desesperado com tudo que está acontecendo e começou a plantar uma narrativa. Olha, eles vão interferir em função do quê? Em função das relações do Carvajal, que ele acha que seriam orquestradas, né, e não orgânicas. Tá, mas antes de passar para os meus colegas aqui para te fazer perguntas também, eu tenho mais uma. Qual é a relação? Por que Alexandre de Moraes se preocupa por lo que Carvajal poderia ser? Involucrava Alexandre de Moraes de alguma forma? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, o que Carvajal falou sobre Lula? Essa, por favor. Eu também fiquei me perguntando em que medida Alexandre de Moraes teria essa preocupação. Ele alegou o seguinte, que eu publiquei o meu livro e este livro foi feito para atrapalhar, para interferir nas eleições anteriores, né, que era para atacar Lula, né? O livro não foi sobre a esquerda. Ele falou, não, mas tá escrito Lula na capa do seu livro. É isso que a Polícia Federal alegou. Não tá escrito, foi para atacar o Lula e foi para prejudicá-lo nas eleições. Então, eles colocaram no inquérito da fake news, disseram que era para atacar Lula e que era para as eleições, que era isso que estava acontecendo. Isso fazia que a publicação do livro, inclusive, fazia parte da trama do golpe. Foi tudo que eles alegaram. Então, um absurdo atrás do outro, né? Uma loucura, porque é tão sério a questão de Carvajal que o mundo inteiro olha e está acompanhando esses desdobramentos, né? Então, é muito sério. O que Alexandre de Moraes deveria fazer era o contrário. Ele, como ministro da Suprema Corte, era investigar as tais denúncias que Carvajal fez, mostrando que Lula tinha conexão direta com a trama de financiamento de campanhas presidenciais. Carvajal disse o seguinte, que a campanha do Lula as campanhas anteriores foram financiadas ilegalmente, né, usando o aparato estatal da Venezuela e o narcotráfico, e ele disse que a última eleição de Lula estava sendo financiada ilegalmente também. Era isso que Carvajal estava denunciando. Então, Alexandre de Moraes deveria fazer o quê? Deveria investigar, né, deveria apurar essas denúncias, né, e tentar entender melhor o que estava acontecendo. Mas não, por algum motivo que não se sabe, ele quis entrar com a mesma performance dos petistas. Vamos abafar isso, né? Não vamos deixar que cresça essa história, que seja o que se tornou impossível. Cresceu agora mais ainda, né? Tá pior a situação pro lado deles. Então, Alexandre de Moraes, por que ele teve tanto interesse em acobertar este assunto nesse sentido? E uma coisa que não teria ligação com os outros problemas, digamos assim, relacionados às eleições, ao STF, a Lula, mas eles fizeram uma conexão muito alucinada das coisas e, enfim, e é por isso que ele perseguiu. Eu perguntei para Carvajal se além dos grupos, como os grupos políticos da esquerda, como, por exemplo, o PT, né, e Lula e todos os figurões ali, se o STF, em alguma medida, esteve envolvido ao longo destes anos, né, em alguma conexão, se apareceu alguma conexão, porque nós tivemos aí toda uma Suprema Corte do Brasil com ministros petistas da esquerda.
E ele falou Carvajal disse que... Então, ele falou que naquele momento ele não iria trazer à tona aquele assunto. Eu fiquei bastante intrigada, porque isso para mim me parece uma resposta que sim, né? Então ele tem alguma coisa que ele não quis mostrar, e daí na sequência, né, foi poucos meses depois, ele veio extraditado para os Estados Unidos. Aqui, infelizmente ainda, nós não temos acesso à documentação, né, que ele trouxe, está com a Procuradoria de Nova York. Espero que em algum momento nós tenhamos acesso. Agora, se Carvajal comprova que houve alguma conexão do STF, eu acho que é uma coisa extremamente séria. Ele indicou, por exemplo, a estatal da Itaipu. Carvajal disse que a Itaipu estava envolvida nessas conexões. Eu até falo isso no livro. Ele falou que a Itaipu tinha conexão como sendo usada, né, de forma maliciosa aí para os esquemas. Bom, quem sempre foi ligado à Itaipu, principalmente quem comandava, colocava suas pessoas, muitas vezes foi o ministro Toffoli. Então, é bastante intrigante, né, que esse assunto não tenha sido investigado profundamente pelo Ministério Público, por exemplo, né? Alguém da Justiça Brasileira, porque são conexões muito sérias. Mas nós sabemos também que existe todo um aparelhamento, tal qual a gente assistiu na Venezuela. Sim. O aparelhamento de todas as instituições. Então nós temos um grande ponto de interrogação aí que eu espero seja respondido. Marcelo Vela. Em algum momento. Jornalista Elisa Robson, parabéns pela sua coragem e pelo seu trabalho. Em 1989, nós tivemos no Brasil um caso emblemático, que foi o sequestro do empresário Abílio Diniz. Naquela época, depois de 5 dias, os terroristas foram presos e havia um grupo terrorista internacional, onde nós tínhamos 2 argentinos, alguns chilenos e até canadenses, que sequestraram esse empresário e... Na área de sequestro foram encontrados panfletos e camisetas do PT. Na época nós estávamos com uma eleição acirrada entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, e essa foi uma das ferramentas que Collor utilizou para vencer a eleição naquele ano. Nós sabemos, né, que esses terroristas que eram ligados a uma frente chamada Frente Farabundo Mártir para a Libertação Nacional de El Salvador, na época, em 1989, assim como todos os outros grupos paramilitares, narcotraficantes, como as Farc, M19, MR8, ALN, sempre tiveram ligação com a esquerda, para que pudessem facilitar. Então, um jogo mais ou menos o seguinte, olha... Esses grupos narcoterroristas financiam as campanhas de alguns partidos de esquerda e quando esses partidos de esquerda conseguem chegar ao poder, eles facilitam o trabalho desses narcotraficantes em vender drogas através do mundo. Você acha que Nicolás Maduro será libertado ou ele realmente será condenado? Há provas consistentes sobre a participação de Nicolás Maduro em relação a Los Solis, Carvajal e os outros generais que estão envolvidos no processo? Tem provas robustas sobre isso? Sim, com certeza. E eu vou te trazer mais uma informação. Nós sabemos que o Carvajal tem essas informações, que ele está sendo então, a principal testemunha no caso do Nicolás Maduro, porque foram, eu acho que 12 anos que ele esteve lá trabalhando com o Maduro, Chaves e tudo mais. Então ele conhece muitos nomes, rotas, pessoas, conexões, dados, então muitas informações e onde localizar essas informações. Então eu realmente acho muito difícil que Maduro escape. Acho muito difícil mesmo, se cogitou aí, tem tantas coisas, né? A princípio seria a prisão perpétua, mas se ele fizer uma delação premiada, por exemplo, e colocar outros nomes muito importantes, né? Por exemplo, agora os Estados Unidos estão preocupados com o Gustavo Petro. Se houver essa conexão, talvez ele seja beneficiado em alguma medida, mas eu não tenho muita certeza. Acho que vai ser muito difícil que Maduro consiga escapar dessa situação, porque as provas são robustas e são consistentes. Mas, além do caso Carvajal, o governo dos Estados Unidos tem provas de outras fontes igualmente importantes. Por exemplo, eu conversei recentemente com uma outra pessoa que estava asilada aqui nos Estados Unidos e que era um engenheiro da Odebrecht, ele é um engenheiro venezuelano da Odebrecht. E por que ele veio para os Estados Unidos e também pediu asilo? Porque ele teve acesso, obviamente, aos contratos e nesses contratos queriam que ele assinassem para que o serviço da Odebrecht fosse pago novamente, mesmo sem um serviço que já tinha sido feito, como se estivesse fazendo uma nova contratação por algo que já tinha sido realizado. E esse engenheiro, ele se recusou a assinar esse documento, porque ele falou, não, mas isso já foi feito, já foi pago, então nós vamos fazer um novo contrato para algo que já foi feito, eu não vou fazer isso, e se recusou, porque era corrupção. O que aconteceu? Os filhos dele foram ameaçados de sequestro. Caramba.
Quando ele recebeu, quando a família dele recebeu essa informação, o que eles fizeram? Mesma coisa que eu fiz com a minha família. Se organizaram do dia para a noite, ele, a esposa e os 4 filhos, e vieram, né, para os Estados Unidos. E chegando aqui, o que ele fez? Trouxe todos os documentos, todas as provas. Então, o governo norte-americano, ele tem provas, tem do Carvajal, tem de outras fontes, mas tem de pontas que o Brasil nem sabe, que o governo brasileiro nem tem ideia. Então, eles estão municiados de testemunhas, de documentos, de dados, assim, muito além do que nós podemos imaginar. André Marsiglia. Elisa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, doutora André. A minha pergunta, Elisa, é a seguinte, um pouco na linha do que você disse. Eu acho muito difícil, a gente fala aqui em delação do Maduro até mesmo, né, a possibilidade dele se tornar um delator nesse processo contra ele. Ele, inclusive, contratou advogados que são especializados nesse tipo de acordo, que poderia sinalizar exatamente essa intenção dele não receber uma prisão perpétua, que provavelmente ele viria. E aí eu fico imaginando o seguinte, é muito difícil que qualquer delação a essa altura do campeonato seja uma surpresa para os Estados Unidos, né? O conteúdo de uma delação seja uma surpresa, porque o serviço de inteligência, eu imagino que já esteja sabendo, como você bem mencionou, por diversas outras vertentes, fontes, de muita coisa. Nada ali vai ser surpreendente. No entanto, me parece ser grave quando o Maduro, quando o Carvajal, quando essas pessoas verbalizam e formalizam algum tipo de informação, deixa de ser possível essa narrativa, como a gente também estava falando aqui. Os Estados Unidos é que estão interferindo. Não, tá ali a pessoa, o Maduro falando, o Carvajal falando, e assim por diante. Então a minha pergunta é a seguinte, em que momento a senhora acredita que essas verbalizações ou essas formalizações que poderiam dar mais fôlego, poderiam impulsionar, catapultar, né, essa rota, né, Cuba, Colômbia, Brasil, em que momento que essas delações a senhora acredita que virão a público? Você acha que isso pode acontecer antes das eleições desse ano aqui no Brasil, inclusive? Eu tô bastante otimista que aconteça, sabe? Eu acho que isso é decisivo para o Brasil, né? Que uma delação dessa viesse à tona. Mas, assim, eu sei também que o governo americano trabalha com muita estratégia, né? Eles não fazem nada, assim, no calor da emoção. Embora às vezes pareça, eles não fazem. Eles organizam muito tudo o que eles estão fazendo. Tanto é que as suas operações dão certo porque há um planejamento intenso, né? Há um treinamento muito grande. E a estratégia jurídica desse caso não é diferente, eles estão muito organizados. Veja que o caso do Carvajal ainda não terminou, ainda ele está com a audiência marcada, agora entrou o Maduro, então agora eles estão trabalhando estrategicamente se essas informações elas serão, por exemplo, liberadas aos poucos ou será uma declaração final. Então, tudo isso faz parte de uma organização muito importante juridicamente que eles trabalham, e de forma que a gente não tem muito como prever. Eu sei que não é rápido, né? Eu acho que, por exemplo, a própria questão da condenação do Maduro não vai ser menos de um ano, acredito que vai se prolongar aí por uma batalha ainda judicial. Então, o caso das informações de Carvajal, que tanto nos interessam, né, a delação que tanto nos interessa, não sei se elas virão à tona rapidamente ou se realmente vai se estender mais um pouco. Eu torço para que aconteçam antes de outubro, porque vai ser crucial para o Brasil. Agora, se isso fizer parte da estratégia dos Estados Unidos para a América Latina, que inclui o Brasil, com certeza elas virão à tona. Marcelo Soano tem uma pergunta também, Elisa. Elisa, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho e especialmente pela tua coragem, tá? E é um grande prazer poder te conhecer. A minha pergunta diz respeito àquilo que você falou da antecipação em que o Lula está fazendo da narrativa. E aí, o fato de você poder entrevistar ou conversar com o Carvajal novamente, eu vou explicar o que seria, para mim, algo que poderia ser perguntado para ele para auxiliar aquilo que virá para 2026 ao longo do processo eleitoral. Aquilo que é a antecipação já era, dentro do material que eu coletei do Hugo Chávez, já era um procedimento tático que o Hugo Chávez utilizava, em que ele construía um cenário, divulgava esse cenário e trabalhava para a população inteira dizendo que esse era o cenário que estava sendo construído, porque ele tinha elementos comprobatórios para tal. Isso era uma narrativa, mas ele construía esse cenário. Qual era a jogada dele? Ele tinha como procedimento estratégico receber todas as reações que poderiam acontecer para anular, de forma que nem o cenário que ele inventou acontecia, como qualquer outra alternativa poderia ocorrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bem claro que sim, o Hugo Chávez interferiu em várias eleições. A primeira impedimento do Ollanta Humala participar das eleições no Peru, por exemplo,
exemplo, foi por dados comprobatórios de que Hugo Chávez estava botando dinheiro na eleição do Ollanta Humala. Por vários canais, e isso se deixa de lado no momento. A pergunta que eu tenho para te fazer, ou se é possível você fazer isso, conversar com o Carvajal, porque o Carvajal, queira ou não queira, ele acompanhou aquilo que o Hugo Chávez fez, tanto quanto o que o Maduro fez. Ele conhece de antemão os procedimentos táticos e estratégicos dele para tentar anular qualquer ação dos seus adversários. Se há possibilidade de, conversando com o Carvajal, ele dizer quais seriam os passos para anular isso que o Lula já está fazendo. Ele está repetindo o que o Chávez fazia. Ele joga o cenário, diz o cenário que está pronto, para que se crie um conjunto de elementos para que ele possa se defender e, estrategicamente, ele anula todos. Que era o que o Chávez fazia, razão pela qual ele conseguiu vencer várias eleições e sempre ele dizia, eu seria assassinado no dia tal por indivíduos tais que serão vindos pela CIA. Era tudo mentira. Mas ele construía o cenário e já anulava um conjunto de procedimentos que poderiam acontecer no futuro breve. Tem como você fazer isso ou não? Eu acho, sim. Eu acho que as partes envolvidas hoje, em todo esse caso, elas são muito habilidosas na guerra da informação. Você citou Maduro, Lula trabalha com isso. Os Estados Unidos também sabem trabalhar com a guerra da informação, eles têm o seu modo de trabalhar. Você veja que Trump, até a própria esquerda, né, fala, Trump é muito transparente, ele fala o que ele vem na cabeça. Na verdade, não, ele fala com muito consciente, faz parte da estratégia deles da guerra da informação. Quando eu conversei com o Carvajal a última vez aqui nos Estados Unidos, e eu falei com ele, né, sobre o que Lula estava fazendo no Brasil. Ele é muito bem informado, ele sabe de tudo, ele sabe realmente de tudo que está acontecendo. E ele foi muito taxativo, né, na questão de que Lula realmente era um grande corrupto. Ele enfatiza muito isso, que o Lula é um criminoso, ele fala isso com todas as letras, falou, Lula é um criminoso, e eu perguntei para ele mais informações aprofundadas sobre, por exemplo, o dinheiro. Eu queria saber, ele falou, você tem como me explicar melhor como é que foi parar, onde foi parar o dinheiro da Petrobras? Porque eu imagino que você tem essa informação, uma vez que o dinheiro recuperado aqui no Brasil foi parcialmente. Há muito dinheiro da Petrobras que sumiu. Você tem informação de como ele teria parado na Venezuela? Porque houve muito fluxo de dinheiro entre a Venezuela e o Brasil. Ele, por exemplo, nessa questão, ele falou o seguinte, olha, eu estou colaborando com as autoridades americanas, claro, para o meu próprio caso, né, porque eu tenho que negociar as informações, né, faz parte de aliviar a minha situação aqui. Então, eu só poderia te dar essa informação se a justiça americana me autorizasse, se o governo americano me autorizasse a conversar com você sobre esse assunto especificamente. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que nessa guerra da informação, ele sabe o peso que teria uma informação dessas politicamente para o Brasil. Então, ele também administra. Eu acho que todas as partes estão administrando o máximo possível as informações que tem por causa das eleições que vem por aí. Mas, sem sombra de dúvida, eu posso continuar perguntando para ele e usando os nossos argumentos, né, a importância para o nosso país. Elisa, onde conseguimos o teu livro? Está perguntando a nossa audiência e eu pessoalmente também gostaria. Aí estamos com o livro na mão, Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Jornalista Elisa Robson. Aonde podemos conseguir o livro? Obrigada. Na Amazon.com você consegue, na verdade é um e-book, e você consegue lá na Amazon.com, e eu estou preparando um novo material aí da parte 2 que vem aí do Carvajal. Quando estiver pronta, conta com a gente para divulgar o conteúdo e a forma de que o pessoal possa conseguir esse livro. Te agradecemos muito pela tua generosidade do tempo, pelo teu conteúdo e pela tua coragem. E não desista. A gente está aqui para replicar todas as informações que você, desde os Estados Unidos, deseja compartilhar com o Brasil. Um forte abraço e um feliz 2026. A indicação do controverso Otto Lobo para a presidência da CVM. Aí você vê, o Lauro Jardim já coloca um adjetivo para denegrir a imagem do cara, que é o quê? Controverso. É uma derrota cristalina para Haddad. O ministro da Fazenda esforçou-se como pôde para barrar a indicação do polêmico Lobo. Já virou polêmico também. Não é? Tudo é polêmico. Polêmico, controverso, quando não é do interesse da Faria Lima. De olho na aprovação de Messias, para vaga aberta no Supremo, Lula optou por aceitar o cargo em nome... para o cargo, não o nome que Davi Alcolumbre e outros senadores queriam ou impuseram, como se queria dizer. Joesley Batista foi outro padrinho relevante dessa nomeação. Em 21 de dezembro do ano passado, Lauro Jardim anunciou que Joesley Batista estava fazendo lobby pelo Lobo, né? Eu acho que Joesley Batista, como o grande articulador da queda das tarifas e da Magnitsky, eu acho que ele tem alguns créditos junto a Lula, né? Na 50ª história da CVM, é a primeira vez que ocorre uma nomeação política para o cargo de presidente. Quem vai comandar, portanto, pelos próximos 2 anos, a autarquia que fiscaliza o mercado de capitais é o apadrinhado de Alcolumbre. E aí, gente, isso começa a me incomodar. Só agora,
porque o André Esteves perdeu para o Joesley Batista, que temos uma nomeação política. Mas, na minha concepção, a CVM, ela tem nomeações políticas desde a sua criação. A CVM é no pós-64. A turminha ali do IPS cria. O que começa lá é o Civita, que era lá basicamente dono do Grupo Abril, da Veja. Sempre foi um grupo político, o Civita, que fez parte lá dos quadros do diálogo interamericano. Só que eu não quero voltar muito no tempo, não. Até a gente já fez dossiê sobre isso, no dossiê do diálogo interamericano, a gente fala da CVM. Mas vejam só. O Arthur comenta assim, ó. Pelo visto, o Joesley manda na CVM. Pra quem não lembra, Joesley gravou o Temer e no papo contou que pressionou o Meirelles para trocar o secretário da Receita Federal e do BNDES, que deu empréstimo à JBS. Na época, Meirelles disse que o BNDES estava no planejamento. Posteriormente, o que é que o Meirelles faz? Uma reforma ministerial e o planejamento fica embaixo da Fazenda. Aí ele poderia fazer as mudanças, né? Joesley também queria influenciar no CAD, BTG, JBS, Mubadala. Hoje as pessoas se assustam com a consultoria de ex-ministros ao Banco Master, mas não se esqueçam de Meirelles na JBS, Nelson Jobim, Sérgio Cútolo, né, ex-Caixa Econômica, ambos no BTG, né, que já foi Banco Pan. Só que para Faria Lima, Dedé, Meirelles e Joesley são a trindade, né? Indicação de Alto Lobo para a CVM gera preocupação entre agentes. Agora eles estão preocupados, né? É igual Armínio Fraga. Meu Deus, agora estou com medo. A indicação do Lobo para presidir a CVM, feita pelo Lula, foi recebida sem surpresas por agentes financeiros, que já estavam atentos a rumores. Se aprovado, gestores ouvidos, sob condição de anonimato, avaliam que uma eventual presidência poderia afetar a imagem da CVM e piorar a governança da autarquia. Gente, o Lobo, ele vem sendo presidente da CVM desde julho. Ele já é presidente tem 6 meses, mas só agora estão reclamando. Você tá vendo? Você não acha isso estranho? O cara já é presidente há 6 meses, mas só agora estão reclamando, porque ainda tem a chance do nome dele não ser aprovado na sabatina. Eu não tenho nenhum amor, nenhum chamego por ele. É só para mostrar a hipocrisia e... Sabe o escândalo do Master, que contratou influencers? Aqui, ó. Aqui são os influencers do André Esteves. Aqui são os influencers do André Esteves. Não sei se recebem 2 milhões, mas escrever uma bosta dessa não pode ser de graça. Tá paga aí o salário, né? Porque se não trabalhar no valor econômico, fazer o quê? Sabe? Do jeito que esse povo é preguiçoso pra trabalhar, não tem nem capacidade pra fazer iFood e Uber. Porque o Uber Food é emprego de gente esforçada, que dá o duro na vida. Esse aqui não tem capacidade, não. O emprego desse pessoal é deitar na rede e ficar chorando no Twitter. A indicação de Otto mancha a imagem da chefe da CVM e gera insegurança no mercado ao afastar investidores e elevar o chamado risco Brasil. Agora o risco Brasil vai subir. Vai subir. Isso daí vai subir. Qual foi a outra que ia levantar também o risco Brasil? O caso do Banco Master, mas o crime organizado não sobe o risco Brasil. Quando Alexandre de Moraes bloqueou o CNPJ de uma empresa para penalizar a outra, que foi o caso lá do Twitter Starlink, isso não aumenta o risco Brasil, né? Essa instabilidade jurídica não aumenta, prender pessoas, torturar um ex-presidente, isso não afeta o risco Brasil. Não, milícias. Não. É o cara que já é presidente há 6 meses, continua presidente mais um tempo. Para ela, a principal preocupação recai sobre o risco de percepção de favorecimento a determinadas empresas. Isso é um risco, né? Então, o presidente anterior, o Joãozinho, ele não era o risco. Ele não era, né? Chegaremos lá. Outro gestor destaca que o envolvimento de Lobo com pontos polêmicos, como mudanças de voto, eleva os receios do mercado financeiro sob o nome do executivo. Um ponto de atenção que também foi citado por outro executivo é o fato do nome de Lobo ser pouco conhecido no mercado. Pronto. A gente não conhece ele. Olha que problema, né? É um problema maravilhoso. É matei na mente. A gente já vai explicar aquilo ali, mostrar a hipocrisia. Aí vem outro influenciador do André Esteves, Adriana Fernandes. O que a indicação de Lula para a CVM tem a ver com o caso Master. Causa estranheza a indicação de Lula pelo Otto Lobo, no momento em que o caso Master passa como furacão pela capital federal e arredores. Lobo brecou decisões que seriam desfavoráveis ao dono do Master, o Paquito, julgamentos que com certeza ajudaram o ex-banqueiro. Ele está no cargo desde julho, tá vendo o que eu falei? E até então não era um problema, virou problema agora, após a renúncia de João Pedro Nascimento, o JP. O que Joãozinho fez, hein? Aí olha o que a influencer do André Esteves fala. Será que vai abrir inquérito para saber se o André Esteves está pagando a Adriana Fernandes? Que ainda teria 2 anos pela frente no cargo antes de terminar o seu mandato na presidência. O episódio escancarou pressões políticas que cercavam casos polêmicos no órgão. Pressões políticas? Quanto... Adriana Fernandes, você está recebendo dinheiro do BTG? É uma pergunta porque tá ficando estranho esse texto.
Logo na primeira semana de interinidade, causou polêmica na decisão contra parecer técnico da CVM. Enfim, aí o Otto Lobo é próximo do Ciro Nogueira e Ciro, por sua vez, é talvez a liderança mais próxima do Vorcaro. Pois bem, guardou esse mente, né? Vamos agora ver. Ainda tem essa. Também vem o Lauro Jardim, outro influencer do André Esteves. Lobo é um advogado de padrinhos fortes, foi nomeado diretor da CVM no governo Bolsonaro e é agora indicado presidente no governo Lula para a presidência da autarquia. Em ambos os casos, com apoio do Centrão Raiz, com o Batoré e o Ciro Nogueira e de empresários influentes como Joesley Batista. Pois bem, agora sim. A Adriana Fernandes, a influencer do André Esteves, ou pelo menos ela está tentando ser, falou não, que é o João saiu do cargo e no episódio que ficou escancarada a pressão política. Tá. No Atlas de junho de 2025, tem um capítulo chamado Existe um Outro Caminho. E esse capítulo tá dentro do fim da Sexta República, né? O início da Sétima República, é a crise do regime que a gente vive, e a gente vai falar sobre isso. Aí você vai andando, né, nesse capítulo, aí você vê a notícia, né? Deputado pede audiências com CVM sobre soberania econômica. Quem? Felipe Barros. Felipe Barros estava preocupado com a CVM, o que ela estava fazendo e deixando de fazer. Tá ali, ó. Felipe Barros pretende discutir com a CVM a estrutura regulatória do mercado de capitais e o avanço de fundos estrangeiros sobre ativos estratégicos do país. Será que foi só por causa disso daqui que João saiu do cargo? Foi só essa pressão política? Não. Aí, ainda em junho, começavam os rumores. Se for confirmada a informação de que o irmão do presidente da CVM é sócio do BTG, é legítimo levantar questionamentos sobre os limites institucionais entre quem regula e quem participa ativamente do mercado. Então, peraí, o Otto Lobo, ele é parcial, né? Porque ele pode favorecer determinadas empresas. Mas o João, e começavam a questionar o fato do irmão dele, né? De um alto cargo no BTG, o João era técnico. O João era técnico, não era indicação política. O João era técnico. Adriana Fernandes, Lauro Jardim, vocês são influenciadores do André Esteves? Vocês estão no bolso do André Esteves? Tô de olho. Aí, valeu. João Pedro, presidente da CVM, olha o irmão dele aqui, ó. José Lúcio Nascimento, sócio do BTG. Eita, rapaz. Mas que coisa. Aí no mês seguinte, foi o mês da renúncia do Joãozinho, dentro de um capítulo chamado Sequestro Econômico, que está ali, Diplomacia SG, o nome do capítulo é O Prelúdio da Sétima República, né, no mês de junho. Dentro de Diplomacia SG, lá a partir da página 484. Guilherme Amado, co-irmão no BTG, presidente da CVM, votou em casos de interesse do banco. E aí? Cadê o Lauro Jardim e a Adriana Fernandes? Vocês são influenciadores do BTG? E aí? Cadê a FEBRABAN? Vai pedir investigação? Vai ter monitoramento aí pra ver se porque as postagens foi mais ou menos na mesma hora, né? Parar aqui pra ver, ó, Lauro Jardim dia 8, aí fez muita postagem, Adriana dia 7. Qual foi do aqui, ó, olha aqui também, ó. Bruna Furlani, Maria Fernanda Salinete. Eita, rapaz, qual foi do Lauro Jardim, ó? Dia 7, então assim, entre 7 e dia 8 foram várias postagens, hein? É a tropa do André Esteves? É a tropinha? Isso aqui foi de graça ou de burrice ou o quê? Pessoal, estamos perguntando. Maravilhoso. Aí teve ali um deputado que eu nem sei o nome, sentou a bolacha, perguntou-me uma coisa. Ali, o deputado Márcio Marinho. Esse aqui deu uma lopradinha, viu, no Joãozinho. Aí tá ali, né? Felipe Barros enquadra o presidente da CVM. E aí, o presidente da CVM renunciou ao cargo. Você entende qual foi a pressão que ele sofreu? Eu não morro de amores pelo Otto Lobo. Eu acho que é uma porcaria. Eu não sei porque. Todas as nomeações do Lula pra mim são uma porcaria. Todas sem exceção. Mas eu não vou cair esse engodo que é a imprensa brasileira. Não vou cair. E isso mostra pra vocês, eu deveria mostrar o seguinte. Tem coisas que não é uma guerra de mocinho versus vilão, mas apenas uma disputa de espaço e de poder entre dois vilões diferentes. Não seja trouxa. Não caia na desinformação do consórcio. Irmão de ex-presidente da CVM desaparece de registro oficial sobre reunião com o BTG. E aqui foi matéria da Globo. Mercado destaca a importância de nomes técnicos para a CVM. Saída de Nascimento, excelente divisão do colegiado, dizem fontes, expectativa de se voto para escolha de substituto em Brasília. Pois é, né? Mas segundo a imprensa, nunca na história desse país, na história cinquentenária, teve indicação política. Novo membro do Conselho de Política Energética é CEO de consultoria controlada pelo BTG.
É BTG e JBS na cabeça por todos os lados. Aí você olha, você sai da CVM, só para você não achar que o problema é só a CVM, a AGU suspende ex-procurador-chefe da Previc, investigado por conflito de interesses e improbidade. Martins foi investigado pela prática de atos de conflito de interesse, de improbidade, uso do cargo para benefício próprio, atuação em processo administrativo no qual estaria impedido e ainda o exercício da função de árbitro em disputas privadas. Em paralelo, ele chefiava a instituição responsável pela fiscalização e supervisão de todos os fundos de pensão do país. Atualização. A assessoria da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, enviou a seguinte nota. Em primeiro lugar, é indispensável registrar que o processo administrativo disciplinar foi concluído sem o reconhecimento de qualquer irregularidade funcional relacionada ao exercício do cargo de procurador-chefe da Previc. Não se comprovou a prática de atos de conflito de interesse, de improbidade administrativa, do uso do cargo para benefício próprio. Tampouco atuação indevida em processos administrativos nos quais houve impedimento. Esses fatos constam expressamente da decisão administrativa final. Também ficou afastada qualquer vinculação entre o exercício da função de árbitro em disputas privadas e a atuação institucional de procurador federal na Previc. E aí eu acredito em quem? Você vê que as denúncias, elas brotam a milhão. Aí você volta para o Jojó. Voltemos para Joesley Batista. Ministério, ou seja, governo Lula, atua para liberar a entrada de irmãos Batista em leilão de hidrovia e agência Barra. Deveria servir para isso, né? O Estado deveria ser exatamente para conter monopólios, que é o caso. O Ministério dos Portos e Aeroportos, do Republicanos, lá do Silvinho, do Republicanos, partido de Tarcísio, atuou para que a empresa do irmão Batista participasse do leilão de operação na hidrovia do Rio Paraguai, mesmo depois de a ANTAC ter apontado o risco de criação de um monopólio. O pedido feito pela pasta para que a LHG Mining fosse incorporada à disputa acabou negado pela ANTAC, que alegou razões técnicas e declarou que a decisão deve ser regulatória, não de cunho político. A LHG é controlada pelo grupo JF Investimentos dos Irmãos Batista. O imbróglio entre o ministério comandado por Silvio Costa e a agência envolve a primeira concessão fluvial planejada pelo governo federal. A hidrovia do Rio Paraguai é um corredor logístico de 600 quilômetros de extensão que tem papel estratégico no escoamento de grãos da região centro-oeste. Como mineradora é uma das principais interessadas na rota fluvial para escoamento de sua produção, a ANTAC viu possível conflito de interesses com risco de favorecimento próprio e tratamento desigual a concorrentes. Em princípio, a recomendação da agência passou sem mudanças pelo Ministério de Portos. Depois que chegou ao TCU, a pasta mudou de ideia e passou a defender que a LHG Mine fosse autorizada a entrar na disputa. E o resumo perfeito disso são dois. Vamos começar por aqui. Olha lá. Nossos amigos do Farol Brasil, que é o canal do Jones Manuel, nós do povo soviético, meu comunista de estimação. Lula entrega ao capital privado, irmãos Batista e André Esteves simbolizam governo. Você entende como são as coisas? Esse é o Brasil. E aí o Mafinha compartilha a Anitta, que o Jordan responde, a Anitta fala, né? São os grandes campeões nacionais graças ao empenho do governo Lula. E o Mafinha diz, né? Privatiza, pô. Que o Joesley compra, não é assim? Vamos privatizar tudo. O Joesley não vai comprar tudo não, Mafinha. O André Esteves vai comprar outra parte. E o Jordan diz, né? Temos que ser liberal, Mafinha. E daí que a BlackRock vai comprar a Petrobras, enfiar a agenda SG, o woke, financiar progressismo e aborto. É a soberania do indivíduo livre. Né? Libertamos lavagem cerebral. E se não der certo, é porque não foi aplicado, né? É porque foi aplicado da forma errada. Distorceram Adam Smith. Não é isso que dizem? Aí eu pergunto pra vocês, é esse o Brasil que vocês querem? Um Brasil que vem sendo disputado entre petistas e liberais? Vocês acham que é o livre mercado que vai trazer solução pro Brasil? Vocês acham que é o PT? Ah, mas não é o livre mercado de verdade. É isso, é aquilo, outro. Toda vez é uma desculpa diferente, né? Pois bem, vamos falar de mais crises que esse país enfrenta. E tem, principalmente, né, a questão que envolve o judiciário brasileiro. Aí o Candeloro, que na rede social o perfil dele é o Caramelo, mas é o Candeloro, ele escreveu um textinho bacana. Porque o Brasil faliu. O cisne negro institucional. Nassim Taleb possui um ensaio sobre o colapso do Império Otomano que a maioria dos analistas ignora porque prefere perder tempo com gráficos de curto prazo no mercado financeiro. O ponto central daquela análise, no entanto, é a chave mestra para entender o Brasil de 2026. O Império Otomano não ruiu porque perdeu força gradualmente na ordem de 1% ao ano durante um século. Ele ruiu porque a confiança institucional funciona como uma represa. Ela suporta uma pressão titânica sem mover 1 milímetro, mantendo a aparência de solidez absoluta até o segundo exato que a estrutura cede e o vale inteiro é inundado. Aí
Aí vai lá, na hora que a represa partiu, irmão. Aritmeticamente, o Brasil parece estar num declínio gradual e administrável. Estruturalmente, estamos nos segundos finais antes da represa estourar. O erro do observador comum é tratar o colapso como um fenômeno linear, quando ele é, por natureza, uma cascata exponencial. O que estamos vivendo não é uma crise política, é um colapso da confiança não linear. É preciso primeiro limpar o terreno da ingenuidade das pesquisas tradicionais. Perguntar ao cidadão se ele confia no Supremo e receber um número oscilante entre 30% e 50% é um exercício de futilidade. Isso mede satisfação, não a legitimidade. Confiança institucional real é a suposição tácita de que o sistema é previsível. É o ato de odiar a multa, mas pagá-la porque se reconhece a autoridade inquestionável do guarda. No Brasil atual, essa camada final de legitimidade já evaporou. O bolsonarista, ele não apenas desconfia do Supremo. O bolsonarista ignora como agente jurídico e o trata como um ator político inimigo, contornando suas decisões sempre que possível. O esquerdista, por sua vez, ele não confia na mídia. Ele a utiliza quando convém e a descarta como golpista quando a narrativa lhe desagrada. Quando a lei deixa de ser um parâmetro neutro e se converte em apenas mais uma arma na mão de quem detém a caneta momentânea, a instituição não está simplesmente em crise, ela acabou. O prédio de vidro continua lá, os salários continuam sendo pagos, mas a alma, a autoridade moral que impõe a ordem sem a necessidade da força bruta, já abandonou o recinto. Taleb ensina a ignorar o ruído de que as pessoas dizem e focar obsessivamente no que elas fazem. Esquece o discurso, foque nas ações. Sob essa ótica, o sinal mais claro do colapso é o fenômeno do exit. Há uma dolarização silenciosa, brutal e irreversível em curso. Médicos, engenheiros, programadores, a classe produtiva como um todo, que sustenta o edifício fiscal, quem paga imposto, eles não estão comprando moeda forte ou criptoativos para especular. Não é só para investimento. Eles estão tentando se blindar financeiramente, comprando para sobreviver. Eles realizaram um cálculo racional de que o real é uma moeda fiduciária gerida por um Estado que perdeu a capacidade de governança e a vergonha orçamentária. É um voto de desconfiança dado com a carteira. Quando a elite intelectual e econômica começa a planejar a vida fora do sistema bancário, nacional ou fora do país, o sistema já quebrou. Eles apenas estão aguardando o aviso oficial, enquanto o governo finge que governa e o mercado finge que acredita. Diante de sistemas frágeis, existem apenas duas saídas. Seria admitir o colapso, zerar o jogo, reconstruir as instituições sob bases constitucionais reais, é um processo doloroso, mas controlado. E tem a opção B. É negar a realidade, é fingir que a máquina funciona, é dobrar a aposta na repressão, é esperar a explosão inevitável, e o Brasil, obviamente, escolheu a opção B, né? Vamos fingir que nada está acontecendo, tá tudo de boa. Dom Pedro III concentra poder, não por força, mas por fraqueza. Ele sabe que se soltar as rédeas, o sistema não se sustenta sozinho por falta de legitimidade orgânica. Aqui já está no ponto que está tendo que exercer o uso da força para segurar a coisa de pé. Porque a imprensa já não compra mais. As teses estão insustentáveis. O executivo utiliza o orçamento para comprar uma lealdade que não possui nas ruas. E não também está dando certo porque a pauta mesmo que o Lula queria não está avançando no Congresso. O Congresso finge que legisla enquanto opera um balcão de negócios. Eles estão, coletivamente, queimando a mobília da sala para manter a casa aquecida durante o inverno. Funciona por uma noite, 2, 3, talvez uma semana. Mas, uma hora, bicho, vai acabar a mobília. E aí? Vai sentar onde? Não chame o que vai acontecer de cisne negro. Um cisne negro é um evento imprevisível. O colapso brasileiro é estruturalmente esperado, desenhado por 15 anos de degradação contínua e feedback loops de radicalização. A curva de desconfiança não é uma linha reta, ela é exponencial e estamos na fase de aceleração. O próximo escândalo ou crise não causará um dano marginal de 10%, causará o colapso dos 90% restantes. Eu não sei se chega a esse ponto, né? Na próxima já colapsou tudo. Mas eu entendo o que ele está tentando falar. Neste estágio, não tente salvar a confiança. Confiança é como cristal. Quebrou, não cola. O papel agora é documentar, registrar como e por que o Brasil falhou. Porque quando a poeira baixar e a necessidade de reconstruir surgir dos escombros, precisaremos do manual de instrução do que não fazer. O Brasil não vai virar Venezuela, vai virar algo novo. Um vácuo de autoridade onde nem a esquerda, nem a direita, nem os militares conseguem governar. Simplesmente porque ninguém acredita mais em mais nada. E esse é um ponto real. Curiosamente, eu não tinha visto esse texto.
Tava fazendo uma live ontem com o pessoal falando, gente, tem um sentimento niilista, né, de perder toda a esperança que ronda esses setores da direita loucos da cabeça, que Bolsonaro aí já virou a pior pessoa do mundo, pior do que o Lula, que eles torcem contra o tempo todo, que nada funciona, que, sabe, que tinha que ter dado um golpe, que, meu Deus, que acabou, que falou, cara, pera aí, irmão. As pessoas estão perdendo, né, muitas pessoas estão tão radicalizadas que elas estão perdendo qualquer tipo de fé no Brasil. Um exemplo de coisas que contribuem para essa radicalização e a falta de esperança do povo brasileiro, né, em soluções institucionais. Tá com a confusão lá no Irã, né? Vocês estão acompanhando, vocês devem estar vendo alguma coisinha. Aí vem o nosso querido Princeso para falar o seguinte: a queda do regime no Irã será via levante popular. Na Venezuela é via de intervenção militar de outro país. O comum entre os dois é que o fim de um regime ditatorial não é por via das instituições. Ok. Aí o Ale fala o seguinte, rapaz, eu tava pensando com meus botões, né? O Princeso sugere, nesse texto dele, né? Você consegue inferir, que parlamentares são inúteis e instituições não servem para nada, já que a única forma de nos livrarmos da ditadura do establishment é quebrando tudo. Ele fala assim, porque atiraram até fogo na mesquita, né? Confesso que eu tô meio confuso. Não é só o Princeso que tá com esse discurso, o Menino de Ouro, né? Também tá nessa. Falando a mesma coisa ontem. Assim, se só resolve com o povo e tudo mais, então, por que essa gente se candidata pra alguma coisa? Sabe, é um negocinho que eu não consigo entender, né? Eu acho que um político não pode ter esse tipo de discurso. Não condiz com quem tem cargo público. Me elejam pro meu cargo sabendo que eu sou inútil. É meio estranho isso, né? Enquanto o Brasil passa por uma descrença total, os Estados Unidos estão vivendo o total oposto, né? O crescimento cada vez maior de uma esperança de dias melhores, números animadores, a ponto de agora surgir um fundo apostando que as coisas vão dar certo. O cara não só tá colocando, né, palavras para fora, ele tá colocando a carteira dele no que ele tá falando. MagaTrade, a 16Z levanta 15 bilhões de dólares para que os Estados Unidos vençam. Firma de Venture Capital quer apostar em negócios para colocar os Estados Unidos como potência global. Já pensou nisso? Arnaldo comenta, bicho, isso seria inimaginável no Brasil. Nos Estados Unidos, um fundo anuncia de forma explícita a captação de bilhões. E esse dinheiro está vinculado a uma tese nacional do fortalecimento estratégico e tecnológico do país. No Brasil, o mercado financeiro opera dissociado de qualquer lógica de projeto nacional. A única lógica vigente é: quanto dinheiro eu vou ganhar nisso? Só. Quanto dinheiro eu vou ganhar nisso? Aqui não. Aqui os caras podem até ganhar dinheiro. A lógica é tornar os Estados Unidos a potência global. Uma notícia dessa natureza, se publicada no Brasil, não produziria análise nem discussão de mérito. Produziria suspeição. Como assim? Como assim estão levantando dinheiro para o Brasil se tornar uma potência global? Que história é essa aí? Enfim, e até a abertura de inquérito do Ministério Público Federal, construção de narrativa em torno de risco à democracia, manchetes sobre captura do Estado e rápida ativação do aparato institucional para tratar a iniciativa como desvio, não como estratégia. E aí, rapaz, você vê que, para além das forças nacionais que atuam no Brasil, né, o lulismo, o mercado financeiro, nossos amigos liberais, a gente também tem aquelas forças internacionais que nos atrapalham dia sim, dia também. E eu tava comentando esses dias, né, gente, que a gente tinha que atualizar um pouco o discurso, sabe? Começar a enxergar os problemas principais e maiores. A gente tá numa era e, assim, a turma até hoje fica repetindo Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. Tem coisa muito pior que Foro de São Paulo. A força, o movimento globalista, como a direita chama, ele é muito pior, ele é muito mais poderoso e ele atua de forma muito mais intensa. E aí, vamos ver aqui esse recorte do Olavo, né? 2004. Eu falava assim, o melhor do vídeo é o Olavo explicando que o principal problema é o imperialismo global, que nós chamamos de globalismo. Olavo define como a união do establishment americano com as grandes instituições globais, ONU, OMS, Unesco, e com setores da esquerda e os remanescentes do poder soviético. Então, você pode ter certeza que hoje todos os movimentos comunistas, revolucionários, ONGs, direitos humanos, igualitarismos, etc., todos são financiados por eles só por causa disso. Então, isso quer dizer que os próprios impulsos que você possa ter, vamos dizer, de rebelião ou de revolta contra este poder, são usados por ele mesmo. É como se você dissesse, olha, eles compraram todo mundo. Então, você vê, agora, por exemplo, quando
o presidente do governo começa a estudar a chamada privatização da Amazônia. Vamos entregar a Amazônia à administração de ONGs internacionais. Eu sempre disse isso, como eu estou informado do assunto, eu sempre disse, olha, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar no poder. Tudo que você diz de entreguismo que houver daqui vai ser fichinha. Eles vão tomar e vão entregar tudo no dia seguinte. Vocês, como? Mas eles são esquerdistas, anti-americanos, anti-imperialistas, etc, etc. Eu digo, tudo conversa mole, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o grande imperialismo que existe hoje não é o imperialismo propriamente americano. É o imperialismo global, tá certo? Que alia o establishment americano a estes grandes movimentos esquerdistas, entre aspas, já que até hoje se deve usar até isso entre aspas, do mundo, aos grandes organismos internacionais e ao remanescente do poder soviético. São todos parentes, todos trabalham juntos, e para você confirmar isso é só você perguntar quem paga quem financia quem. Existe um site na internet que chama Activist Cash, o dinheiro dos ativistas. É só você ver lá, você vai rastreando. Olha, aqui saiu o dinheiro do fulano, banco tal, para a ONG tal, que repassou para não sei quem. Aí você vai entender que existe, vamos dizer, uma rede de sustentação do poder global que vai desde o establishment nova-iorquino, tá certo, até o MST. Quem pode resistir contra uma coisa dessa? Ninguém. Ninguém, né? Complicado. A gente vai voltar a falar do Olavo, mas para trazer mais alguns exemplos, né, de ataques que o Brasil vem sofrendo. Além da captura, né, da economia brasileira pelo Dedé e pelo Jojó, o Brasil agora viu o acordo do livre comércio União Europeia-Mercosul ser aprovado. O povo tendo palmas. Ali o Haddad. Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho, pluralidade e oportunidade. Esse acordo, desde que ele foi publicado, diversas pessoas criticaram de maneira feroz o fato dele ser extremamente prejudicial para a indústria brasileira. E olha ali agora. O Tatu Nutou compartilha a imagem, está escrito em alemão, ele fala, não precisam nem ler alemão para entender a legenda. E acho que ali você consegue ver, né? O Brasil manda produtos agrícolas, né? O Mercosul manda produtos agrícolas e recebe o quê? Produtos industrializados. Um ataque à economia nacional. Desde o início do ano passado, o que é que nós estamos vendo? Os Estados Unidos focando ao máximo no fortalecimento da sua indústria. Um processo de reindustrialização forçado. E Trump falou, meu país vai se reindustrializar, eu vou voltar a ser uma potência. Nem que para isso eu tenha que entrar com tarifas protecionistas. Eu vou proteger a minha indústria local. E o que é que o Lula faz? Talvez botando um dos últimos pregos, ou mais um prego no caixão da indústria brasileira. Acordo do Mercosul é via de mão única no setor automotivo. Os carros europeus, que é parte da nota da Folha de São Paulo, os carros europeus devem ter isenções de tarifas de importação para chegar aos mercados sul-americanos, mas não se espera que os carros feitos na região sejam enviados para a Europa. Sabe? Beleza, os carros ficam um pouco mais baratos, mas quando você pensa em termos de nação, será que isso vai dar bom no final do dia? Qual vai ser o impacto disso na economia brasileira como um todo? A Europa assinou, tá de boa. Só quem ficou assim foi a França, porque a França também estava pensando em proteger a indústria agrícola dela. Aquele vídeo ali foi o Cauã que me mandou. E esse post do Olavo do Facebook foi o Cauã também. Quando eu vi essas duas coisas, e a postagem do Renato, falando daquele fundo do Trump, que dá uma inveja do que está sendo feito nos Estados Unidos para melhorar a vida da população lá, eu falei, cara, lembrei de um texto, vou atrás. Texto da Biblioteca Nacional, que eu tinha lido só uma partezinha dele, muitos meses atrás. E ainda bem que eu li, porque tem muita coisa curiosa, que mostra como a gente evoluiu em termos de debate público, representantes, não só na área econômica, mas na área política, até porque o texto é de um cara que foi deputado, depois foi senador e talvez um dos grandes pais da indústria brasileira. Não dita por mim, mas pelos economistas e pelo próprio Olavo. E esse texto do Olavo, inclusive, ainda é outro puxão de orelha na direita, que adora falar sobre coisas que não têm o mínimo domínio e cada vez mais perdida em rótulos vazios e lacração desmedida. Outro dia,
esse tweet de Olavo, dia 11 de março de 2016. Um liberal iluminado deu uma conferência na qual, baseado na aplicação literal e rasa dos conceitos do Rothbard, que os libertários adoram, pretendia demonstrar a causa da atrofia do capitalismo nacional foi o getulismo. E Olavo diz, ora, Getúlio Vargas e a sua política protecionista não teria sequer chegado a haver capitalismo no Brasil. É estudar a história da Federação das Indústrias e confirmar. Eu mesmo não sabia disso, até que, por coincidência, participei de um seminário na Romênia sobre o economista Mihail Manolescu, cujo livro Teoria do Protecionismo, traduzido por iniciativa de Roberto Simonsen, fez a cabeça de Getúlio e lhe mostrou as possibilidades latentes do capitalismo nacional. Critiquem o getulismo por qualquer outro motivo, mas não por esse. A direita brasileira, um bando de bocó na maior parte do tempo, só abre a boca assim. A direita brasileira é o seguinte, o Brasil... que pode ter alguma virtude. É Dom Pedro I, Dom Pedro II, aí vem o Enéas, aí alguns gostam do Lacerda, que é um golpista safado, e depois o Bolsonaro. Tirando isso daí, todo mundo foi 100% vilão. Ninguém consegue olhar para uma figura da história brasileira e apontar um feito naquele presidente, deputado. Ninguém. Eu falo para você, pô, eu não... tento estudar a história do Brasil, algum dia eu quero realmente entender o Brasil, e eu falo, bicho, talvez um dos últimos capítulos que eu vá tentar estudar era Vargas. Primeiro porque a imprensa que sobreviveu e está aqui até hoje, em especial o Estadão, eram inimigos de Vargas. Inimigo mesmo, porque a elite liberal paulista foi o principal alvo de Getúlio Vargas. E como quem vence a história, quem vence a guerra contra a história, vocês acham que tentar entender Vargas pelo livro dos vencedores que não... O Vargas se matou, tu acha que vai ser fácil de entender um processo desse? Mas as pessoas preferem falar que Vargas foi o grande ditador, que Vargas destruiu o Brasil, que Vargas fez aquilo outro, quando claramente tiveram várias coisas na era Vargas que foram importantíssimas. Sem entender o código de mineração da era Vargas, você não entende porque o nióbio caiu na mão da família Moreira Salles. Não porque o Vargas fez isso, mas porque trabalharam ativamente para derrubar o código de mineração de 54. Roberto Campos, o grande economista, tem um papel-chave nisso, na sabotagem nacional. Mas o brasileiro médio não quer saber disso. Ele tem a certeza de tudo. Sabe? Ele é de direita, meu. Ele é conservador dos costumes, liberal na economia. Eu já tinha escutado sobre esse Manolescu e também sobre o Roberto Simonsen. E aqui é um ponto que eu fico triste de Olavo não estar vivo. Eu queria muito que o Olavo estivesse vivo. Quando eu fiz meus dossiês de janeiro do ano passado, eu falei, olha, tinha um ponto assim que o Olavo afirmava categoricamente que nunca foi provado a existência de um agente da CIA no Brasil em 64. Eu provei, com um documento da CIA. O Ivan Haslocher, presidente do IBAD, fundador do IBAD, era um agente da CIA. Agente da CIA. E você vê que Olavo era a pessoa que, quando ele toma conhecimento de uma coisa, ele fala, caraca, bicho, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu queria falar, Olavo, qual é agora a tua nova visão que tu vai ter frente a novos fatos? Um cara que é capaz de raciocinar. E vamos falar um pouco do Roberto Simonsen, né? A gente já falou dele algumas vezes em vídeo, em um dossiê histórico sobre o Banco Central, a gente falar sobre ele. Você pega aqui, ó, liberais nacionalistas na polêmica sobre as regras para a exploração do petróleo brasileiro do pré-sal. Eu trouxe isso daqui só para fazer uma apresentação do Roberto Simonsen, porque eu acho que vai ajudar a enfrentar um texto de 1935, sabendo que o Roberto Simonsen é um conservador, e talvez a principal prova que o Roberto Simonsen é um conservador é que ele, né, foi um parlamentar, ele foi político também, ele defendeu até a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro por suposto atentado à democracia. O cara que defendeu caçar o Partido Comunista. Então tu não precisa ter medo e achar que é uma figura polêmica. Era industriário. O Roberto Simonsen, eu vou deixar depois para falar o que ele fez também. E ele ficou muito conhecido pelo grande debate, que era o debate econômico que o Brasil vivia na época, né? O Roberto Simonsen versus a Faria Lima. Na época, a Faria Lima, representada pelo Eugênio Goudin, né? Que é Gudan, na verdade, né? Aí escreve Goudin, mas me fala o que é Gudan. Tu tava até vendo uns vídeos, é Gudan, mas eu sempre chamei de Goudin, eu vou continuar chamando de Goudin, não quero nem saber. Se o nome dele é Gudan, eu não gosto dele também. É aquele velho de óculos ali, é o Gudan. E o do outro lado ali é o Roberto Simonsen. Pois bem, esse texto também é longo, já vi que o vídeo vai ficar longo. Aspectos da política econômica nacional. Atrapalhei na data, né? A introdução. Não, tô certo, pô, tô certo. Eu falei que era dia 11 de setembro. É porque a data do jornal é 29 de setembro, mas o discurso do Roberto Simonsen é dia 11 de setembro de 1935. Não tô doido. Enfim, o jornal dedicou 3 páginas inteiras, letras miúdas, para tratar do discurso do Simonsen. E aqui vocês vão poder ver um cara que teve um papel central na construção das indústrias brasileiras.
Sabe o CNI, a Confederação Nacional das Indústrias? Agradeçam a existência ao Roberto Simonsen. Sabe a Fiesp? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Sabe a FIPESP? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Sabe o Senai, que educou tantos brasileiros e criou mão de obra qualificada? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Todo estado tem um Senai. Talvez na sua cidade tenha um Senai. Agradeça ao Roberto Simonsen. Também foi político. Só disso você vê o nível dos nossos deputados e senadores atuais com o Roberto Simonsen. Você já consegue ver a diferença, né? O cara realmente deixou um legado. Realmente deixou um legado. Tem gente que deixa lacrada. Pois bem. Aqui eu esqueci de apagar e depois botou. O Roberto Simonsen começa o texto dele. Aqui assim, ó. O mouse. Aqui tem a introduçãozinha nessa parte aqui e tudo mais, do discurso. Aí aqui assim começa o texto. Nesse discurso dele, ele vai abordar sobre vários temas. Um tema que já era assunto no Brasil em 1935. Campanha contra o déficit. A gente não tá hoje vivendo o déficit? Pois bem, o déficit da desde 1935. É o mesmo problema, a mesma porcaria. Não posso deixar de manifestar a minha satisfação pela luta em que patrioticamente se empenham todos os meus colegas, da minoria ou da maioria, conjuntamente com o honrado senhor ministro da Fazenda, no louvável esforço de vencer o déficit orçamentário, mal que nos persegue desde os primórdios de nossas nacionalidades. As coisas que nós vivemos não nasceram do dia que você descobriu que elas existiam. Os problemas brasileiros são históricos. Por isso que a gente tem que estudar o passado, para entender o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Bem compreendo, senhor presidente, que os déficits orçamentários acumulados geram a desorganização das finanças públicas. Isso aqui eu coloquei só para você ter certeza mesmo que está se tratando do déficit, o déficit das contas públicas. Ele vai explicando lá os problemas, né? As investigações a que tenham procedido sobre a economia brasileira levam-me, porém, à condição de que o equilíbrio orçamentário, não sendo conjugado à solução dos imperiosos problemas da economia nacional, só transitoriamente, em curtos períodos, pode ser mantido, e Deus sabe a causa de quantos sacrifícios e de quantos esforços. Tradução, olha só, esse problema do déficit fiscal histórico que o Brasil tem, a única forma da gente realmente sanar isso é a gente sanar o problema econômico. Você não tem que sanar o déficit, você tem que desenvolver a economia. Porque se você não desenvolver a economia, só em pequenos períodos você vai conseguir, sabe, lidar com a questão do déficit, porque o mundo sempre vai ter altos e baixos, vai ter crise, vai ter pandemia, vai ter mil uma coisa. Então assim, bicho, não é um negócio que vai conseguir resolver. Ele falou isso em 1935 e até hoje não foi resolvido. E até hoje também ninguém se debruçou em resolver os problemas econômicos dos brasileiros. E ele também acertou que diz que quando você conseguir dar um déficit menor, vai ser à custa de muito sacrifício e quantos esforços. Tradução, redução de aumento, olha agora o aumento para os professores, R$18, é aumento de impostos, é corte no BPC, corte no Bolsa Família. É esse o Brasil que vocês querem? Onde o pobre sempre paga a conta em nome de um fiscalismo que nunca se resolve? Aí agora analisa todas as matérias que saem na imprensa da importância do fiscal. Gente, é um problema que vem desde 1935, pelo menos. Pelo menos. Não vai resolver amanhã. Não vai resolver no Flávio Bolsonaro. A economia nacional. Estou convencido, senhor presidente, de que o problema que permanentemente nos depara com o caráter de maior gravidade, com seus multiformes aspectos, com suas incontrastáveis repercussões na estabilidade social e na conservação da própria unidade nacional, é econômico. É o grande problema que a gente está enfrentando. Deste é que hoje me ocuparei principalmente no que concerne a economia nacional ligada à política internacional. O cara está pensando na economia do país, pensando, né, a política internacional, não é economia internacional. Não é a economia nacional versus economia internacional. Não, é economia nacional versus política internacional. Não tomarei a vossa atenção formulando rótulos, nem tampouco pretensiosas definições. A direita que adora viver de rótulos, esquece o rótulo. Vamos descrever as coisas. Eu já estou amando o Roberto Simonsen. Já virou S2. Competidores em assuntos econômicos para a escola realista, por natural inclinação pela vida de trabalho que eu tenho levado, eu procuro, na ânsia da compreensão, estudar sempre as ligações entre conceitos científicos expostos pelos doutores e o meio real, o mundo real. E no mundo real, hein? Não posso, porém, forrar ligeiras considerações sobre o aspecto do conceito da economia nacional em face dos ensinamentos economistas.
Esse conceito resulta da própria expressão de país independente. O mesmo processo de formação histórica, com seus múltiplos fatores econômicos, geográficos, demográficos, etnográficos, religiosos, jurídicos, políticos, etc., que organizam a nação, criam também a sua economia. Peraí, você tem um cara falando que até questões religiosas fazem parte da economia? Peraí, pô, mas o livre mercado é... Eita, aí não dá, né? O cara tá falando que a questão econômica, ela envolve questões étnicas, geográficas, demográficas. Você tem que abarcar todos esses fatores para entender a economia. O mundo constelação de nações independentes apresenta-se também dividido em economias independentes. As fronteiras econômicas só desaparecerão concomitantemente com as fronteiras políticas. E esta, infelizmente, é a realidade. A existência do Estado independente pressupõe a coexistência da economia independente. Um Estado que é dependente de outro país, ele não é soberano. Se o Brasil é dependente da China, o Brasil não é soberano, o Brasil come na mão da China. Ele vai deixar esse conceito mais claro quando ele fala da economia de outros países, que em determinados momentos mudaram, principalmente assim, durante a guerra, né? Ele vai falar da Inglaterra, Estados Unidos, da França. Fala, peraí, eu não posso depender da Alemanha. Lá o bigode lá da Alemanha não é meu amigo, ele vai me ferrar. O entrelaçamento das relações entre as várias economias nacionais, com o superior intuito de todas as fortalecer e melhorar as condições gerais da vida universal, constitui o fundamento da política econômica internacional, que deve merecer todos os povos cultos os mais especiais cuidados. A preocupação do fortalecimento da economia nacional em suas relações com a economia mundial gera diretrizes que os governos dos povos adiantados, né? Adiantado, olha como é que escrevia antigamente, procuram adotar em sua política econômica internacional, compreendendo medidas relativas à circulação das mercadorias, circulação de capitais, migrações humanas, intercâmbio de ideias e de transportes em geral. Essas medidas têm, de alguma forma, de variar de conformidade com as circunstâncias mundiais, do momento em que sempre subordinados a uma quantidade de orientação com o superior objetivo da defesa intransigente do fortalecimento da nacionalidade. Tradução, olha, controle de fluxo de moeda, de produto, de fronteira. Irmão, você tem que pensar tudo isso sempre pensando em como fortalecer a sua própria nação. Agora, vamos falar de controle de capitais. Se você falar controle de capitais, eles vão te chamar de comunista. Roberto Simonsen pediu a cassação do Partido Comunista. Não é de hoje, seu presidente. Esse parágrafo é bom. Se nota na orientação da política brasileira uma deficiente compreensão do conceito da economia nacional e de sua intransigente defesa. As pessoas não entendem a importância de defender a economia nacional. A nacional, não é as multinacionais, os investidores estrangeiros, não. A economia nacional, essa é importante. Eu atribuo isso aqui, em grande parte, à lamentável interdependência que se quer estabelecer por preocupações doutrinárias entre o liberalismo político e as teorias livre-cambistas. Livre-cambista aqui, câmbio é de cambiar, do espanhol de trocas, né? Seria livre mercado, não é de câmbio de dinheiro, né? Enfim, ele tá falando, cara, por essa questão dogmática, o dogma liberal. 1935. O Brasil está dando errado por causa desses doutrinadores liberais do livre mercado. Essa gente está destruindo o país. Essa denúncia é de 1935. Esse é o cara que pediu a cassação do Partido Comunista. Mas a experiência de mais de um século está aí a demonstrar que, se o liberalismo determina a igualdade dos direitos políticos de todos os indivíduos dentro de uma mesma pátria e o respeito inviolável dos direitos políticos da própria nação, a ideia de livre mercado significa a predominância dos mais fortes e dos melhores organizados em matéria econômica, o que vale dizer, falando sem peias, que pode arrasar os indivíduos e os países até quase a servidão econômica. Se fala hoje em dia que a nova rota da seda da China é exatamente isso, é um processo de servidão econômica, não é isso que os banqueiros meio que fazem? Não é isso que o Klaus Schwab prega quando diz que você não vai ter nada e vai ser feliz? Como sucede com todas as obras revolucionárias, já está chamando de revolucionário, Adam Smith, ao traçar suas belas páginas, reagiu com extremo contra as escolas que o precederam. Tradução, ele dispensou tudo que veio antes dele. Foi um revolucionário. Ele não quis absorver o conhecimento anterior. Não distorceram Adam Smith, isso é Adam Smith. Agora o Constantino surta. Nós, os liberais clássicos, golpistas, né, de nascimento. Enfim, e o indivíduo o situou em um mundo transformado em vasta cosmópole comercial em que indivíduos guiados pelo livre jogo de seus interesses privados estabeleceriam a ordem estrutural das coisas.
O cara pensando em si, enquanto ser humano, no meu interesse privado, vai organizar tudo. Quando você lida com nações, é um pouquinho diferente. Os demais cultores do liberalismo clássico mais acentuaram a teoria do domínio desses interesses privados. Os liberais, né? Sempre ajudando os interesses privados. Não se conheciam ainda os grandes meios de transporte, os processos de fabricação em série, os métodos modernos de racionalização e de negócios, de forma que os criadores desse conceito teóricos nunca poderiam prever as perturbações que as atividades exercidas dentro das fronteiras de uma nação acarretaria em um livre comércio, né, como imaginaram. Quando vocês falam de livre comércio, vocês não pensaram em todos os problemas e variantes e desenvolvimento tecnológico que viriam por vir. Aí agora, para você não surtar, aí ele vai falar dos grandes doutrinadores socialistas, mas não para elogiar o socialismo. Ele vai falar que quando vem aí os doutrinadores socialistas, começa a se discutir novamente a preocupação de fortalecer o Estado. E aí depois vai falar de outros pensadores que entendiam a importância do Estado, não um ente criminoso. Aí ele começa falando de quem? Do List. A gente já falou várias vezes, em parceria com Alexander Hamilton. Frederick List e de sua escola também reagiram contra aquele conceito, contra o liberalismo, fazendo aparecer nas relações da economia política e existência de nações individualidades distintas provenientes de um processo determinado de formação histórica. Combatem também o excesso de materialismo dos clássicos que atribuem somente o progresso ao desenvolvimento econômico, abstraindo a existência de outros fins elevados da sociedade. List critica os liberais clássicos, são os liberais clássicos, né? Que acham que que o progresso econômico é tudo. Eles não conseguem levar outras coisas que são importantes para a sociedade. Valores. O Roberto Simons acha que religião é um valor, tá? Que tem que crescer junto. A sociedade não pode se degenerar em termos culturais, como é o Brasil hoje. 1935. Você não é obrigado a escolher ser liberal, entreguista, Faria Lima, André Esteves e Joel Batista, ou ser comunista igual Lula. Você pode ter uma terceira opção, uma quarta, quinta, sexta. A evolução dos estudos da sequência econômica foi demonstrando que a divisão do trabalho se processa na realidade sob a forma de trabalho social, tanto mais acentuado quanto mais civilizado o meio. Quem se refere... Assim, ó, trabalho social, né? Divisão do trabalho. Ou seja, quanto mais civilizado, ou seja, quanto mais desenvolvido uma região altamente industrializada, você vai ter mais divisão de trabalho. Você vai ter o quê? Mais trabalho. Você está falando... Um país subdesenvolvido, cara, tu só vai trabalhar na fazenda. É basicamente isso. Tu vai trabalhar na roça. Não tem indústria, não tem comércio. Como é a cidade do interior? Por que o pessoal vai para São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade bem desenvolvida. Então tem vários tipos de trabalho diferentes. Quem se refere a trabalho social, alude à produção social. Produção social é renda da sociedade. Daí evolui-se naturalmente para o conceito de produção nacional e renda nacional. Chegaram assim os economistas a compreender a importância crescente da economia nacional como conjunto das atividades de um povo com o intuito de satisfação das necessidades da nação, dos grupos sociais e dos indivíduos que a integram e cada vez mais entrelaçam seus interesses pela legislação e outras múltiplas causas dentro de uma mesma fronteira. Olha o que ele enxerga como economia e o que ela deveria abarcar. Não é só o PIB cresceu. Não é só o PIB. Adolf Wagner, em seus Fundamentos de Economia Política, quem primeiro melhor estabeleceu o conceito de economia nacional, de capital nacional e renda nacional. A sua teoria hoje é universalmente aceita. Em um sistema nacional, realça Felipe Carli, há 2 pontos a se considerar. Uma população que tem de viver e os meios com os quais ela vive. São do mesmo autor os seguintes conceitos. Os meios com os quais as necessidades da população podem ser satisfeitas são criados pela parte da população que trabalha. Esses meios, que derivam da produção, constituem por sua vez a renda do país, ou o poder aquisitivo do seu povo. Quanto maior for a produção de bens sociais, tanto maior será o poder aquisitivo das populações. E, portanto, tanto mais fácil o seu bem-estar e mais elevado o seu padrão de vida. Tradução, cara, quanto mais um país produzir, quanto maior a produção nacional, mais esse país vai ter emprego, mais vai ter renda, mais todo mundo vai viver bem. Ele tem mais 2 parágrafos encerrando só esse primeiro tópico. Antes de mostrar os próximos, eu fiquei dando uma escutada no Roberto Simonsen. À esquerda temos o ex-economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. Mas não é porque ele é ex-economista... Se é ex-economista do Banco Master, não é uma coisa que tem que saber. E ele gosta muito de história, o Paulo Gala. Pra mim, ele tem alguns materiais dele em termos históricos que são muito bons. Eu não tenho um preconceito de ouvir só porque é o ex-economista do Banco Master, amigo pessoal do Galípolo, amigo do Elias Jabot também. Eu sei ouvir, eu sei filtrar as informações. Mas escutem a discussão que eles vão ter sobre a vida intelectual do Roberto Simonsen. Ele vai
muito bem. sentava também, não me lembro. O Roberto Simon sentava nesse debate também, não? Ele não estava ali, porque ele não... Não, ele estava paralelo, não foi considerado um intelectual acadêmico, né? Não. Você acha que o Gudan ia chamar o Simons e ter levado um 7-1? Ele tinha antes levado um 7-1. Ele vai chamar o Simons para... Não. Ele chamou os neguinhos para jogar fogo. O grande trunfo do Roberto Simons é conhecer história, porque é ali que o Gudan capota. Porque quando você começa a falar, olha, vamos ver a história americana, como é que foi. Teve lá a proteção dos Founding Brothers, tarifa lá na Lua, o Hamilton que centralizou a dívida pública. Vamos estudar a economia inglesa, os mercantilistas, Navigation Acts, a tarifa dos Tudor, fazendo... E matou a charada. De lã. Aí o Gudan, até hoje, o economista brasileiro liberal que não conhece a história, ele chega na hora de debater o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o cara fica... Você resolveu a aula de hoje, Paulinho. Você resolveu a aula de hoje. Acabou com a aula. É isso. Você tem que saber história. É verdade, o trunfo do Fernando Henrique. Saber sociologia e os arranjos de classe. Isso é um trunfo do cacete. Não, mas história, sociologia. Você tem que saber os dois, no caso. História, sociologia e ciência política. Porque você tem que sacar, né? E o Simons... O Simons era um craque também em ciência política. Exato. Ele leu Mosca, leu Pareto, não é? A teoria das elites. Porra, o cara era... Gente, nesse discurso dele, ele sai fazendo uma análise da evolução da economia nacional que eu peguei um pedaço. Se você for ver completo, ele traz até gráfico. Ele começa a analisar a economia brasileira desde 1500, dividindo por alguns períodos de décadas, analisando em termos de produção, o que estava sendo produzido, como isso se intercala, a posição do Brasil, o desenvolvimento nacional como um todo. 1935 não tinha internet não, viu? Não tinha chat GPT não. São conclusões que a pessoa tem a partir de muita leitura e muito estudo. Esse era o nível dos políticos brasileiros, né? Lá de trás. A gente já teve político assim. Aí você vê a turminha da lacração da direita que você tem hoje, né? A turminha da resenha. Isso aqui é da resenha, tudo da resenha. Né? Pastor Tupirani. Evolução da economia nacional. Encarado, não sei se é desastre, né? O destarte atual para uma transferência de rendimento no Brasil, resta-nos estudar ao máximo, né, o problema do nosso enriquecimento e da formação do nosso capital próprio, para que possamos, no futuro, evitar situações e contingências análogas àquela em que nos encontramos. Para isso, é fundamental a fixação de um programa de fortalecimento da economia brasileira. Em nossa recente Constituição, adotamos linhas definidas quanto à circulação dos homens, determinando restrições à imigração. Acentuamos na ordem econômica e social algumas diretrizes de formação econômica pela nacionalização progressiva das minas, nacionalizar minas, nacionalizar as quedas d'água. A gente está vendo agora o Lula, né? Basicamente, quase querendo vender uma hidrovia para os irmãos Batista. Aqui estava nacionalizando. Estabelecimento de créditos e outros elementos julgados básicos para o fortalecimento da economia nacional. A gente também vai chegar na parte que você vai entender porque eu coloquei o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. Um dos ramos, porém, mais importantes da economia nacional, o que diz respeito ao intercâmbio comercial e financeiro com o conjunto das economias internacionais, em suma, a política comercial do país, ficou para ser regulada em leis ordinárias. É a atribuição do Poder Legislativo legislar sobre o comércio exterior, interestadual, câmbio, institutos de crédito, normas gerais de produção, transferência de valores para fora do país e resolver, em definitivo, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras. Sempre o Congresso a desejar, né? Ora, senhor presidente, sem me filiar à corrente daqueles que se mostram desesperançosos com a nossa situação na vida internacional, penso, como já tive a ocasião de explanar nessa tribuna, que sob o ponto de vista econômico erramos pouco porque crescemos pouco. Não posso, porém, deixar de lastimar a ausência de diretrizes fortes e definidas para a política econômica brasileira, no momento em que todos os povos se empenham em bem situar sua economia no concerto das economias nacionais. Tradução. Eu tô sentindo que a gente não tem um plano. Todo mundo tem um plano, menos a gente. Brasil, desde 1935 sem um plano. Estamos ainda, por várias razões, em fase em que o homem se sente dominado pelo determinismo do meio. Não podemos ainda, planar acima de suas dificuldades, nos utilizar de toda a força que deflui da inteligência e do progresso moderno. Os erros que temos cometidos não são isso irreparáveis, não tiveram sequer possibilidade de alterar o imperativo das circunstâncias mesológicas. Não obstante, entendo que
Não mais se justifica o empirismo na solução dos nossos problemas econômicos, nem tampouco a ausência de diretrizes certas em questões que dizem respeito à própria essência da nacionalidade. Não dá para ficar na tentativa, cara, tem que pegar a literatura e começar a estudar. Quem estuda a evolução econômica do Brasil, desde os primeiros tempos de sua formação até os nossos dias, não pode deixar de se impressionar com a série de batalhas comerciais que temos perdido. Com o atraso da formação de capitais nacionais em relação ao crescimento de nossa população. No século da mineração, que contribuiu definitivamente para a constituição da unidade do país, fazendo convergir para o seu centro a atenção e os interesses que um determinismo geográfico estava separando, não sabemos tirar partido das riquezas então extraídas. Tampouco Portugal soube, com elas, fortalecer o seu aparelhamento econômico. Motivos de ordem política e incompreensão dos problemas econômicos tinham efeito de assinar em 1703, eu acho, o célebre Tratado de Methuen, que tornou Portugal e suas colônias tributários da indústria inglesa. Olha o Brasil sempre assinando acordos que o prejudicam. A totalidade produzida pelos demais continentes neste mesmo período contribuiu para o enriquecimento da Inglaterra e outras regiões que já havia indústrias. De Portugal, herdamos o oneroso Tratado de Comércio Anglo-Português de 1810, que vigorou de fato até 1844 e que atrasou a implementação de indústrias no país. Exemplo único de colonização branca em país que está em sua maior parte em zona subtropical, dificuldades de meio que até hoje estão longe de ser vencidas, como a grande massa de raças negras e autóctones para serem absorvidas, constitui, por certo, um período difícil, da mesma forma da nossa formação econômica no regime imperial. O cara ainda estava preocupado com a questão da escravidão. Com despontada série de potências econômicas dos últimos 70 anos, com a agudeza que vai tomando a luta comercial, para que não se agrave essa situação, não é mais possível ao Brasil permanecer sem uma política comercial definida. Aí ele vai falar rapidinho sobre industrialismo para dar exemplo de 3 países diferentes. Aí fala assim, o industrialismo. A instalação da indústria no Brasil tinha que surgir como um imperativo inelutável na história da economia brasileira. A nossa produção agrícola, pela sua natureza, qualidade e quantidade, não pode só por si fornecer os elementos de vida de acordo com as necessidades crescentes da população. Isso é de 1935. Até hoje, qual é o carro-chefe do Brasil? O agro. O agro está trazendo vida boa para todo brasileiro? Não tá. E está sendo avisado de até alguns séculos, talvez, Talvez até mais de um século. Aqui eu estou pegando um de 1935. O mercado, o câmbio, tinha que cair independente dos erros da política, porque o suprimento das necessidades de um povo que ia se civilizando demandava artigos e objetos que a nossa exportação de produtos agrícolas não poderia pagar. O desequilíbrio cambial veio a incentivar a industrialização do país, que poderia ter sido antecipada por uma política comercial aberta e francamente protecionista, como tiveram os Estados Unidos e a Alemanha, e como teve a Inglaterra, enquanto precisou de tal política para a formação de uma grande economia. Aí ele fala o próprio Joaquim Murtinho, que dizia, falava que era contra a industrialização, mas durante o governo do Campos Salles, ele acabou por ajudar a indústria pelo fortalecimento ele acabou por fortalecer a indústria, pois majorou os impostos aduaneiros com intuitos fiscais, criando barreiras em grande parte protecionistas e estabeleceu ordem nas finanças nacionais, permitindo assim um maior fluxo de capitais em proveito de nosso fomento industrial. E a fase seguinte de industrialização foi se acentuando. Quando você pega agora o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil segue mandando produtos agrícolas, segue recebendo produtos industriais. É a crítica que está sendo feita há 100 anos atrás. E ele vai falando, rápido, até 1860, a França foi acentuadamente protecionista. E ainda é. Por isso que a França estava contra o acordo Mercosul-União Europeia, para proteger os fazendeiros franceses. Nesse ano, usando das atribuições que lhe tinham sido legalmente outorgadas, Napoleão III negociou em segredo um tratado com a Inglaterra em que abraçou as ideias do livre mercado. Aí isso acabou dando errado, tanto que essa orientação foi nociva ao país. E após a expiração dos tratados, em 1878, não foram eles renovados, reiniciando a França em 1881 a sua política protecionista. Você vê que o cara estudou, sabia as pessoas, sabia o nome das coisas, nem sei que tratados são esses. Aí ele fala da política inglesa. Cara, o governo do Cromwell iniciou em 1651 pelo Navigation Act uma política fortemente protecionista.
Seguiram-se numerosas leis estabelecendo o monopólio de transporte de mercadorias inglesas em navios ingleses, monopólio do comércio colonial, proibições e direitos proibitivos sobre importação de produtos manufaturados, privilégios e prêmios para a manufatura inglesa, proibição de exportação de máquinas, tudo para proteger e fortalecer a Inglaterra. Os países desenvolvidos não se tornaram desenvolvidos só porque, sei lá, exploraram colônias, né? Teve algo a mais. Esse regime de autoprotecionismo que permitiu, a par de seus progressos técnicos, o grande surto da Grã-Bretanha e o seu domínio no mundo durou até 1860, isto é, mais de 200 anos. Sob a influência da escola de Manchester, adotou a Inglaterra o livre comércio numa época em que tinha, né, o predomínio universal. Eles já eram grandes, eles tinham se industrializado primeiro todo mundo, então assim, se a gente já ganha, agora eu quero livre mercado para todo mundo, porque todo mundo vai ter que comprar de mim. Eu não quero que nenhum país tenha uma proteção para os meus produtos chegarem lá bem baratos e eu vender ainda mais. Enfim, né? No entanto, não eram decorrentes ainda dos 30 anos. Assim, não demorou nem 30 anos que a Inglaterra já começou a sentir, né, o calorzinho, o bafo no cangote, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos. Aí, em 1903, Chamberlain abandonou as ideias liberais, né, e foram tomando várias outras medidas. Aí começaram a voltar com o protecionismo. Medida de proteção às indústrias contra dumping, que é quando você baixa o preço de propósito, porque você tem caixa, só para quebrar o concorrente. A China adora fazer isso. Manutenção de industriais básicas, proteção por leis e direitos alfandegários ou com auxílio do governo das indústrias necessárias à defesa nacional, ao fortalecimento da posição econômica da Inglaterra perante a concorrência estrangeira. Quando o Felipe Barro veio falar de ativos estratégicos nacionais, né? Mas como assim tem coisas que são estratégicas? Não, tem que vender tudo, tem que vender tudo. Venda o Brasil para André Esteves. Lembra do Léo Siqueira, do Partido Novo, atacando o Felipe Barros? Tratamento preferencial das colônias por todos os meios e com as despesas que fossem necessárias. Utilização de direitos alfandegários para negociações de tratados comerciais. Estabelecimento de um ministério com poder e competência em matéria econômica organizado para examinar as formas de auxílio que o Estado poderia conceder. Aí pula para a política americana. Mais uma vez demonstra amplo conhecimento. Aí falava, né? Estados Unidos também, sempre mesma linha. Após o curto ensaio em livro sobre comércio, né, em 1783 a 1789, adotaram um regime profundamente protecionista. O fim visado era desenvolver as indústrias nacionais, proporcionando também à agricultura do país um grande mercado interno. Foi esse o sistema propugnado por Alexander Hamilton, precursor de List, considerado por Henry Carey como o Colbert dos Estados Unidos. E as pessoas hoje em dia nem sabem quem é. A mínima ideia. A direita brasileira segue assim. Não quero aprender, não. A direita brasileira parece que tá com ódio ao conhecimento. É ódio. Não, me deixa ser burro. O meu irmão que falava isso pra mim, me deixa ser burro. Ele não queria saber nada. Queria achar que tudo era perda de tempo. Ele só queria assistir desenho. Me deixa ser burro. Os protecionistas, antes mesmo do List, que iniciaram a exposição de suas ideias em 1856, já haviam feito escola nos Estados Unidos e conseguiram a vitória definitiva desse regime. O ano de... não sei se é marca definitivamente a orientação protecionista norte-ameriana cujas diretrizes se mantém, apesar das reiteradas declarações de seu governo sobre a necessidade de intensificar o comércio nacional. É igual como tá os Estados Unidos, todos os anos. Não, o livre comércio, o comércio nacional, mas eles estão sempre protegendo o pai deles. Aí depois ele fala do Roosevelt, quando veio a crise, também a crise de 20... acho que foi a crise de 29 aqui nesse ponto, não lembro. Aí ele falava, o Roosevelt verificou a intensidade do perigo que ele corria na nação americana. Sua excelência teve que optar entre medidas de salvação da economia nacional e medidas de melhoria do comércio internacional. A delegação americana, a Conferência Monetária, teve de retroceder em seu programa anterior e os Estados Unidos deixaram de assumir qualquer compromisso com a ordem internacional. Precisavam de toda a liberdade para cuidar de sua economia interna. Já no Brasil, todo mundo quer se rastejar para receber tapinha nas costas da OCDE. As declarações dos homens públicos americanos, os tratados já assinados e os em elaboração em virtude dessa lei marcam nitidamente a orientação firme da política comercial norte-americana em defesa dos interesses econômicos da sua grande nação. Make America Great Again, desde a época Roosevelt. Competia ao governo brasileiro, também apresentar uma política comercial bem orientada, em que se assegure absoluto respeito à vida das atividades econômicas já instaladas no país, em que se facilite a entrada de artigos que favorecem a evolução da vida industrial brasileira e o desenvolvimento do nosso aparelhamento econômico. Cara,
Produtos que o Brasil não tem, que o Brasil não produz, que vão aumentar a nossa competitividade, tem que entrar. Até hoje em dia, gente, eu acho que celular não tinha que ter imposto. Computador não tinha que ter imposto. Tem alguém no Brasil produzindo? Tem uma fábrica de celular? Uma fábrica de montagem, né? Mas não tem, velho. A Lula bota essas taxas aí da Shopee e tudo mais. Computador, gente, que não usa um computador para trabalhar, por que tem que ser tão caro no Brasil? Aí ele fala na declaração da nova lei tarifária em 1934. Ele estava lá. Estamos desarmados e assinamos um tratado em que prevaleceram as diretrizes da política norte-americana. Acabamos de assinar agora outro tratado que fortalece a política industrial da União Europeia. Não mudou nada. Não mudou nada. Aí chegamos na conclusão. O texto é muito maior mesmo. Tem diversos tópicos que eu nem entrei. Ele vai falar do café especificamente, da importância do café. Mas vamos lá. Conclusões. A luta econômica que se esboça no mundo está claramente indicando que não há mais lugar para sentimentalismo, né, descabido ou para uma política visionária e de contemporizações. Então a gente tem que adotar coisas, né, relevantes e estruturais. Item A. Intensificar a economia interna, pois o que o povo brasileiro já não pode mais viver, né, jungido exclusivamente ao comércio exterior. Deve ser dependente do comércio exterior, né? Sujeito em larga escala às suas violentas e reiteradas oscilações. Amparar convenientemente nos mercados estrangeiros a colocação do nosso café e outros produtos que já exportamos, favorecendo em troca a entrada de matérias-primas e artigos que necessitamos em larga escala e que ainda não produzimos. Até hoje, a gente segue pagando muito imposto em coisas que o Brasil não produz. Forçar a atuação do Instituto Nacional de Exportações, aquele falar que o Estado tem que trabalhar para ajudar as empresas nacionais. D. Trazer em constante equilíbrio a equação da nossa economia internacional por uma série de medidas que as contingências do procedimento estão a indicar, porque só podemos importar muito se exportarmos muito. Aí ele vai indo lá na conclusão final para terminar dizendo: não creio, portanto, que nenhum desses elementos possa escapar à indeclinável necessidade em face das dificuldades que nos assoberbam de ser adotado um plano que possa assegurar a continuidade de uma conveniente orientação econômica, política e financeira que inspire confiança a todos os nossos patrícios e que seja cumprido e executado com sinceridade e sem tergiversações. Um plano concreto, coeso, passe credibilidade. E aí? Eu não sou economista. Se eu fosse, eu juro para vocês que eu faria um plano. Aqui só para relembrar algumas coisas, né? O Senai existe. Agradeço ao Roberto Simons. Deixou um legado. O Dia da Indústria é celebrado porque é a data que ele faleceu, 25 de maio. E o brasileiro não sabe nem quem é Roberto Simons. O brasileiro, como o Olavo, eu falo no postagem do Olavo, né? Ele só olha pro Brasil, todo mundo errado, todo mundo é bandido, ninguém presta. Mais alguns fatos sobre o Simons. De novo, Paulo Gala. Simonsen versus Gondim 44, a grande briga entre indústria e agricultura no Brasil. Em 1944, Roberto Simonsen propôs ao Conselho Nacional de Política Industrial do Brasil a industrialização como caminho para a riqueza. Ele falou: gente, esse é o nosso caminho para a gente ficar rico. Ele defendeu o planejamento governamental e a política industrial para ajudar a incipiente indústria brasileira em desenvolvimento. O principal instrumento defendido por Simonsen era as barreiras às atividades concorrentes externas, inspirado na política do Hamilton no final de 1700 nos Estados Unidos. Ele acreditava que isso ajudaria o Brasil e fortaleceu o setor industrial nascente do país, né? Por outro lado, Eugênio Gondim, ligado, né, à banda podre dos Rothschild, Rockefeller, guru do Roberto Campos, do Bulhões, do Lucas Lopes, representante do Brasil lá em Bretton Woods, onde se cria o FMI, o Banco Mundial, um entreguista de marca maior. Ele não acreditava que o Brasil podia ser um país industrializado. Para ele, o Brasil tinha que explorar as vantagens comparativas, como clima favorável, extensas terras férteis, estabelecendo-se como um grande exportador agrícola. A gente tem indústria, né? Mas tiveram pessoas no Brasil que queriam que o Brasil fosse atrasado. Que o Brasil só fosse uma fazendinha. Nossos amigos liberais. Gondim insistia que o processo de industrialização deveria observar as vantagens comparativas do Brasil e ser impulsionado pelo setor privado. No entanto, o tempo mostrou que Gondim, o Gudan, né, estava equivocado em sua perspectiva. Dados de emprego ao redor do mundo revelam que há poucos empregos agrícolas em países desenvolvidos. Os avanços na modelagem econômica de Stiglitz, Krugman, Dixit mostram a indústria como um setor especial. Balassa, Samuelson e Baumol também corroboraram que nenhum país enriqueceu sem indústria. Gudan
um defensor das políticas econômicas liberais, foi engenheiro, empresário, jornalista, homem público, introdutor dos cursos de economia no Brasil. Ele foi ministro das Finanças, 54 e 55, e o principal expoente da escola monetarista no país. Defendia a estabilidade da moeda, o combate à inflação e a redução da intervenção do Estado na economia. Vocês já viram essas pautas? Né? As pautas liberais até hoje. Eles só falam isso. Tá dando errado tem mais de 100 anos. Tá dando errado tem mais de 100 anos. Quando é que a gente vai dar um basta nesses erros? E falar, não, cara, esse caminho de vocês tá dando errado. Se é pra dar errado, gente, vamos tentar dar errado por outro caminho. Porque esse caminho que tá seguindo só dá errado. Tá dando errado por 100 anos. Tu acha que vai ser ano que vem que vai mudar? Por outro lado, Roberto Simonsen, um dos principais defensores do desenvolvimentismo, foi engenheiro, líder empresarial, fundador de importantes instituições educacionais no Brasil. Ele era um ardente defensor da industrialização do país e proteção estatal às indústrias nascentes. O debate entre ambos, né, representou um momento crucial da história econômica do Brasil. Se você quiser saber mais, você colocar debate, Gudan, né, Gudin, né, escreve, e Simonsen. Vai ter muito material na internet. Você acha algumas aulas aqui no YouTube sobre isso. Aí, vamos cortar pro dia presente, né? Eu não gosto de terminar no passado. Aí corta por presente. Pedro Menezes, liberal mesmo, assumido, eleitor do Lula. Eu acho que ele é baiano também. Nova República é a melhor república. Eu tô do lado do Candelouro, que acho que a gente tá aqui no ponto de ruína, sabe? A Sexta República já fracassou, é só saber quando é que a represa vai quebrar. Tô igual o Candelouro. Mas o Pedrinho acha que não, é o melhor momento. Aí o Faustônio Moraes fala assim, ó, nem os eventos patrocinados pelo Banco Master ousaram ir tão longe, né? E falar que isso aqui é uma coisa boa. Lula, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Dom Pedro III. Nova República, a Sexta República, né? Simonsen defendia industrializar o país. Hoje, esses são os principais nomes. Financistas, na maior parte do tempo, né? O Lehman, talvez, dê pra colocar ali como industriário, por causa da Ambev. Mas tirando isso, é o Saverin, sócio lá do Facebook, e o Dedé. E o Dedé. É esse o Brasil que vocês querem? Esse é o Brasil do Gudan, do Eugênio Gudan, o Gudim. Esse é o Brasil. Aí você corta pros empresários da direita. Já viu a esquerda, né? Aí a direita. Flávio Augusto. Bilionário. Ganhou dinheiro. Foi para os Estados Unidos. Nenhum problema até aí. Só que ele fica de lá só reclamando, velho. Sabe, cara, isso aqui vai ajudar o Brasil em quê no final do dia, né? Aí você tá fingindo de bonzinho pra virar político. Aí ele fala, seu irmãozinho, primeiro, eu já estou aqui fingindo há 16 anos. Quem sabe daqui a 50 anos minhas máscaras caiam, né? Segundo, eu não seria político por vários motivos. Primeiro, não manda nada, apanha o dia inteiro, é rodeado de picaretas, ganha mal pro meu padrão de vida. O que eu gasto em um único mês, somente de jato, é o dobro do salário bruto do ano inteiro de um deputado. Além daquilo ser um submundo, pelo que tem um profundo desprezo. Quem é honesto não tem nada a ganhar, exceto dois perfis. O inocente, que acha que mudará alguma coisa, ele confunde inocência com vocação. Esse ficará até cansar. 2. Os que não têm onde cair morto, que faz isso pelo salário baixo que ganha, esse vai levar filhos, mulher e outros agregados, tudo pra política, quase sempre gente desqualificada, são mamadores de tetas. As exceções são em baixíssimo número. Mas se existem exceções, Flávio Augusto, por que tu não tenta ser uma exceção? Por que tu não tenta ser uma exceção, cara? Aí você vai lá pro país que ele mora, pros Estados Unidos. Estamos rejeitando o modelo ultrapassado de multilateralismo que trata o contribuinte americano como financiador mundial de uma arquitetura complexa de governança global. A retirada do Trump demonstra que a era de emitir cheques em branco para burocracias internacionais chegou ao fim. Isso aqui é de ontem. O Brasil já teve pessoas como Arthur Bernardes, impediu a Amazônia de ser internacionalizada, peitou sozinho a Unesco, foi atacado pelos liberais, inclusive pelo Lacerda, né? Já mostramos alguns textos sobre isso, chamado de jacobino, o mesmo termo utilizado contra a direita quando começou a ser perseguido em 2019, para fomentar o que depois viria a ser os inquéritos das fake news. O Arthur Bernardes tirou o Brasil da ONU, então Trump, chupa Trump, tu é um Zé Ruela. Arthur Bernardes tirou o Brasil em 1924, eu acho. Era a época da Liga das Nações. Ah, porque chupa. Arthur Bernardes lutou pela campanha do Petróleo é Nosso. Teve o Bernardo Cabral, impediu mais uma vez a Amazônia ser internacionalizada na época lá do Instituto Hudson, dos Grandes Lagos. Teve Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a atuação de Bolsonaro enquanto parlamentar. A turma acha que é bobagem, mas, gente, a época lá, se não fosse Bolsonaro e o Marco Feliciano, lembra lá do PNDH3 do governo? Do livrinho, do kit? O livrinho que não podia mostrar na Globo, lembra?
Existem exceções, cara. Olha o Simonsen aí. Qual o Brasil que vocês querem criar? Qual é a direita que vocês querem criar? Essa direita imbeciloide que vem crescendo a cada dia, só fala platitude, repete jargão, não estuda, tem ódio pelo estudo. E todo mundo que não pensa igual é o que? É duguinista, caçabista. E vem se tornando parte da direita hoje em dia, né? Sabe? Eu deixo claro todos os meus dias, assim, que pra mim tá tudo dando errado. Eu prefiro tentar algo diferente. Porque se eu sei que um caminho tá dando errado, cara, eu vou tentar algo diferente. Tem o risco de dar certo. Tem o risco de dar certo. Porque passados 100 anos, ali, ó. Joesley Batista e André Esteves. Passou 100 anos. Quem manda no Brasil? Joesley Batista e André Esteves. Fato concreto da realidade. O vídeo ficou longuíssimo, mas é domingo. O povo tem tempo. Se não tem tempo, me perdoe. Mas eu acho que tudo aqui dialogava entre si. Eu precisava falar sobre tudo isso. E eu acho que... Boa, uma mini aula, né? Uma mini aula aqui que você traz várias reflexões, sabe? Pelo menos vocês podem tentar enxergar o Brasil, né? O país Brasil, em sua amplitude, seus 500 anos, de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Cara, realmente, né? Tem umas coisas aqui no Brasil que já aconteceu, não acontece hoje, olha o nível, né? Olha isso aqui, olha o que já foi feito, olha as discussões que ocorriam, olha as discussões hoje, olha como era, né, a classe política lá atrás. Tu lembra como é que a gente começa o vídeo comentando? Sobre os influenciadores do André Esteves? Que pra mim esses jornalistas são isso, né? Tá no mesmo nível dos influenciadores do Paquito. Olha como a gente degenerou enquanto nação. Vou mandar os vídeos que eu dei pra ela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. E o Atlas de outubro, a versão bonitinha, já tá disponível. Dia 15 agora, é publicado em novembro. Tamo juntos? Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!